Coutinho, bom dia pra você. Bom dia, lindão. Firme e forte? Firme e forte. Preparado pra maratona de hoje? Como sempre. Programa hoje mais apimentado do que em outros dias. Bora. Dólar índice. Tamo junto, vamos lá. Bom dia a todos, pessoal, bom dia. O índice abre em queda no dia de hoje, o índice perde momentaneamente o no 39,120, que não deveria, tá? Por quê? Porque isso daqui é um envelope, sobe, lateraliza, sobe. Na perda, ou seja, se efetivamente o índice iniciar processo de correção, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me antecipar. Eu vou inferir, ou eu vou imaginar, que o índice perdeu. Então, o que que eu faço? Eu vou jogar esse cara pra cá e eu vou ver até onde o índice vai. Então, esta queda me leva, no pior caso, sendo pessimista em relação ou com relação a um viés baixista, você está falando de 1 no 38,850 ou no 37,350. Então, conta rápida, 1.500 pontos de queda. No caso do dólar, o dólar ruim, linhas vermelhas permanecem, você tem aí uma figura de convergência, o dólar praticamente no 0 a 0, sobe, devolve, e hoje ameaça subir. Então, direcionalmente falando, o dólar permanece ruim. Se tivesse que dar uma direção, seria para baixo, em função da formação gráfica, e o índice, perdendo esse 139, 130, se azedar, está decretado 137, 350. A notícia não está no dólar, a notícia não está no índice. O que vier de notícia em relação a dólar e índice virá como consequência. O índice está caindo 1%. Aqui na minha tela, o que mostra que ela está desatualizada, que eu tô batendo ali. Então, não é possível, como 1%? Aqui consta 1%, eu vou dar um refresh, fique ali com o canto inferior direito, ó, 0,17% de baixa é o que a gente tem, e o dólar está agora avançando 0,11%. Mas quando eu digo que a notícia não está no índice e no dólar, a notícia está nos DIs, é porque os yields americanos estão empinando mais ainda. Deixa eu colocar, Leozinho, eu vou colocar na tela a tabela da volatilidade. Vou cumprimentar o Guilherme Cunha assim que possível for. Deem uma olhada nisso aqui, ó. Você que tá chegando agora. A fotografia mudou para pior, sob o ponto de vista do apetite pelo risco. Tão logo houve a aprovação na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos do pacote de corte de impostos por parte do Trump. Na prática, 4 trilhões a mais de dívida. Em qual horizonte, Léo? Nos próximos 10 anos. Em qual dívida? A americana que já atinge 36 trilhões de dólares. Sendo que até um teto, como o Alex nos lembrou aqui, para forçar a classe política a flexibilizar de novo o teto da dívida americana no futuro muito próximo. Isto posto, o DXY, que amanheceu em 99,900, 99,850, já está em 99,680. O VIX, que amanheceu nos 20 e 20, 20 e 19, já está em 21,7. Era um VIX que estava caindo, dispara agora 4%. Os yields de 2 anos pouco preocupam, senhoras e senhores. Porque os yields de 2 anos são a ponta curta. Você quer ver o mercado desbaratinado? Olha para a cauda média e longa da curva de juros. Olha os yields de 30. 5 pontos base a mais. Estavam em 5,14. Aí alguém olha para o GC e fala assim, mas, ô Léo, não tô vendo disparar os yields. Esse disparam aí, tá considerando, o verbo disparar neste caso, tá considerando o movimento ininterrupto da curva de juros. Porque não é os yields de 30, ou não são os yields de 30 subindo 5. São os yields de 30 subindo 5 agora e tendo subido tudo que subiram ontem. Rompendo a faixa dos 5% de novo. São 14 pontos base num horizonte que não chega nem a 2 pregões completos. O que é absolutamente estressante para o apetite pelo risco. Coutinho, se você puder pegar o gráfico dos yields de 30 anos, é neles, nos yields de 30 anos, que moram as preocupações maiores do mercado no momento em que falamos. E eu queria ilustrar isso graficamente. Como foi, só no começo dessa semana, até agora, de segunda até esta quinta-feira, como foi o comportamento dos yields de 30 anos? O mercado vai azedando, né? Ou seja, azedando aqui significa sobe, o que é uma situação ruim. Já estamos falando de 5,13%. A gente tinha uma resistência a 5,02%, tá? E você nota, eu comentei isso, do envelopezinho de alta, né? Então subiu, leve correção, subiu, lateralizou e vai. Então, você tem aí um aperto. Nota que, em termos de região de referência, eu tinha essa região a 5,01, ela replica nessa região a 5,02, e você tá com yields de 30 falando a 5,13%. Obrigado, Coutinho. 9 horas 6 minutos.
Eu vou para a notícia da dívida americana, do fiscal e do que foi aprovado, para todo mundo ter todos os detalhes. Essa é a história que num primeiro momento nos pauta, mas antes eu preciso cumprimentar o Gui. Aí depois a gente aprofunda e eu volto com ele no informativo. Gui, meu parceiro, bem-vindo, bom dia. Tava curioso para saber se você estaria com um pullover vermelho, não está, o que me deixa intrigado. Você acha que a correção de ontem do Ibov foi pontual? O dólar, o que é que você tá fazendo com ele? Qual que é a tua estratégia de operação para hoje? Cada dia é um ano na vida de um trader. O ano de hoje, 22 de maio de 25, é pautado por 2 eixos fundamentais. Fiscal americano com estresse nos yields e consequências a nível mundial. E a expectativa / entrega do relatório de receitas e despesas. Vem aí Fiscal BR. Alô Gui, bom dia meu amigo. Vem Fiscal BR, bom dia pra você, bom dia pra todos os nossos queridos ouvintes. Léo, eu fiquei intrigado em saber qual é essa sua plataforma que já traz o futuro a valor presente. Pô, o trader pagaria caro por essa plataforma. Parece que você teve uma premonição. Não trouxe o pullover vermelho até para não ter cornetada, né? Porque vai que fecha num cenário de 0,10 positivo, parece que o Cunha lastrou. Só que não, viu, Léo? Acho que a queda continua, é um cenário que não muda a tendência mais longeva, mais forte, que é a de alta, mas tá aí, né? Para todo mundo ver, a perspectiva acaba sendo de uma continuidade desse movimento baixista para a data de hoje. O movimento do câmbio continua sendo 5,642. Se o mesmo romper, ele vai lá para aquele 5,585. Nada impede dos dois hoje estarem caindo, mas o contexto global não é confortável, tá, Léo? Então não tem por que hoje nós voltarmos toda aquela barra que voltou na data de ontem para um cenário positivo. Seria até melhor que tivéssemos uma queda hoje para reorganizar um pouco mais as precificações e gerar a oportunidade de voltar na ponta comprador. Às 9h08, bom destaque inicial. Meu caro Guilherme Cunha, Indifut 0,08%, tá mais ou menos lateralizado. O dólar aqui tá subindo 0,19, R$ 5,668. A notícia me parece estar nos DIs e é tudo uma questão de proporção. Você vê, a bolsa caiu pra caramba, tá cansado agora no Indifut. O dólar, ele caiu bastante ontem no relativo. Tá voltando um pouquinho, 0,20. Agora, os nossos DIs dispararam ontem e seguem subindo 6 a 7 pontos base em média a mais nos prêmios. As consequências que os DIs poderão contratar para bolsa e para índice são assim, consequências. O foco está na curva de juros. O que costuma acontecer quando a curva estica? E o Coutinho já, artilheiro que é, correu pela ponta direita do campo de ataque, cortou pro meio, vai bater pro gol! Olha o gol! Olha o gol! Já foi pra frente. Já tá com o DI um F27 e o 35. Que golaço, Coutinho. Muito obrigado. Parabéns. Muito que agilidade. Muito incrível, obrigado. Incrível. Muito obrigado. Então, Coutinho, você vai agora ilustrar a dinâmica da nossa curva de juros, porque via de regra, quando ela se estressa, você tem o dólar, em geral, né? No kit dos vendidos. O dólar costuma subir. Maior percepção de risco, fuga pro dólar sobe. E a bolsa cai. É o que nós estamos vendo agora. Curva de juros para cima, dólar renovando máxima, R$ 5,672, e o Ibovespa futuro caindo 0,13, mais próximo das mínimas. Coutinho, então tem o gráfico da curva e tem o dólar que acabou de renovar máxima. É você, meu parceiro. Vamos começar pelo DI, pessoal. Olha só, primeiro, perspectivas, tá? Baixistas, então você vinha com eles todos em queda. O caso do 27, que é o mais curto, teve fundo a 13,74% e agora, ao invés de simplesmente subir ou corrigir, na verdade, né, porque é uma alta de um movimento de baixa, sobe fazendo uma figura de cunho altista. Então assim, eu tenho um pivô de alta já montado que me joga acima de 14,30%. No caso do longo, o nosso 10 anos, né, o 35, você já tem um sobe, lateraliza, subiu. Então o envelopão também aqui já desenhou, cota 14,04%. Primeiro objetivo, 14,13%. Objetivo do 35, nessa figura gráfica, 14,53%. Quando eu pego e faço uma análise do dólar agora, voltando aqui, você vê o dólar, ficou restrito ali na linha vermelha, você tem, na verdade, um suporte aqui, eu apaguei que era muita linha, mas tá aqui, ó, R$ 5,650. Então, respeitou.
O dólar cai, lateraliza, mas não cai. Você tem 2 suportes, então força o dólar para cima. A figura fica horrorosa porque você tem um dólar baixista em cima de 2 suportes, mais dificuldade de queda, aumento de volatilidade em função das linhas. Então assim, a formação do dólar lamentavelmente está ruim. E no caso do índice, esse aqui, a priori, a antecipação vai bem, né? Eu me antecipei da eventualidade de queda. De novo, hoje é um dia de inflexão. Você tem o no 38,740, o no 37,375. Anotado, um show de análise gráfica do nosso Coutinho. 9 horas com 12 minutos agora. E só agora a gente vai conseguir trazer, para além da manchete e do highlight, que é o que mais urgente precisa chegar até você para tomada de decisão, os detalhes desta notícia aqui. Na tela para vocês a partir de agora. E ó, vamos aproveitar que ainda tá nessa tabela aqui, Leozinho. Olha os yields de 30, hein? Já estão pedindo 6 pontos base a mais. Já estão indo para 5,15%. E aí, Donald Trump? Diz aí, seu Trump, o que você vai fazer? Eu vou estopar com a China para me resolver. Esse já foi. Eu não quero ser um Trump. Diz aí, seu Trump, o que você vai fazer? Eu vou anunciar uma pausa de 90 dias para acomodar mais a relação comercial e a guerra com relação aos outros países para me defender. Esse já foi também. E agora, Donald Trump? Diz aí, seu Trump, o que você vai fazer? O que ele vai poder tirar da cartola agora, hein? 4,62 praticamente o retorno médio dos yields de 10 anos. Vamos lá, amigos. Léo, eu quero entender o que é que leva os yields a esse comportamento. Na tela para vocês. Estados Unidos. Projeto de lei de corte de impostos é aprovado na Câmara em vitória para Trump. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, lá nos States, um projeto de lei abrangente sobre impostos e gastos que vai implementar grande parte da agenda política do presidente Trump e sobrecarregará ainda mais o país com trilhões de dólares em dívida. O projeto cumpre muitas das promessas de campanha de Trump, concedendo novas isenções fiscais sobre gorjetas e empréstimos para automóveis, e elevando os gastos com as Forças Armadas e o controle das fronteiras. A legislação vai acrescentar cerca de 3,8 trilhões. É com T de tapioca, de tatu, do que você quiser mesmo. A dívida de já 36,2 trilhões de dólares do governo federal ao longo da próxima década. Isso de acordo com o Independente Escritório de Orçamento do Congresso. O que Trump chamou de um grande e belo projeto de lei foi aprovado em uma votação de 215 a 214, com todos os democratas e 2 republicanos votando contra. Um terceiro republicano votou presente, que é uma espécie de sou neutro. Veja só, né? Como é que vai ficar a vida desses 3 republicanos, hein? Como é que vai ser a vida desses 3 republicanos? Porque esses 3 republicanos sairiam muito grandes se a pauta não tivesse ido pra frente. Trump, eu falei, eu sou do teu partido, eu falei pra não colocar. Você insistiu, olha, devia ter ido na minha, ficou mal pra você. Mas agora que esses 3, um neutro, outros 2 contrários, foram derrotados no número absoluto e na decisão, o clima não vai ficar muito bom pra esses 3 lá não, hein? O pacote também precisa ser aprovado no Senado, que é controlado pelos republicanos, antes que Trump possa sancioná-lo como lei. A votação ocorreu após uma maratona que manteve os parlamentares debatendo o projeto por 2 noites seguidas. A legislação de 1.000 páginas estende os cortes de impostos aprovados em 2017 durante o primeiro mandato de Trump, cancela muitos incentivos de energia verde aprovados por Biden e limita a elegibilidade para programas de saúde e alimentação voltados a pessoas de baixa renda. O projeto também vai financiar a repressão de Trump à imigração, acrescentando dezenas de milhares de guardas de fronteira e criando a capacidade de deportar até 1 milhão de pessoas por ano. O projeto de lei foi aprovado apesar das crescentes preocupações com a dívida americana, que chegou a 124% do PIB e que levou a Moody's a rebaixar a nota de crédito do país na semana passada. Então todo mundo aqui, nosso compromisso é de estarmos na mesma página sempre, vocês estão na mesma página para investirem com o contexto noticioso do dia e esta é a história que vai pautando. Vai pautando o quê? Yields de 30 a 5,15 praticamente, são 6 pontos base a mais. Yields de 10 a 4,62, os yields de 2 são luxo a 3,99. O VIX já dispara 5%, está ameaçando chegar aos 22 pontos. O DXY está no 0 a 0.
E o apetite pelo risco, agora o show é do Lucas Wood, diminuiu nos Estados Unidos. Eu vou trazer as parciais em relação às 7 magníficas. Coutinho, se você puder colocar os 4 gráficos de Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, aí está o Black Arrow da Nelogica na tela. Pelo seguinte, Lucas, você vai trazer a foto absoluta dos indicadores e eu vou trazer o spoiler. Tesla tá caindo 2%. Putz, a vida. Amazon 0,23, estava subindo, era um dos destaques de alta. Meta caindo 0,12, Nvidia recuando 0,43, Apple 0,60 e Microsoft 0,37. Qual é a exceção? Google, que está voando. Google conseguiu escapar ontem das quedas, subiu quase 3% e está avançando 0,55, que num contexto como o de hoje é bastante coisa, reconheçamos. Tem muito a ver com os projetos de inteligência artificial, como a gente chegou a mencionar ontem, vamos revisitar durante a abertura do mercado à vista no oferecimento de CME Group. Meu caro Lucas Wood, parciais dos 4 principais ou 3 principais índices acionários americanos. Lucas. De fato, mostra uma retração nos índices acionários. S&P 500 na região dos 5.815 pontos, retraindo 0,47%, portanto, próximo de 0,5% de queda. Dow Jones, 41.644 pontos, caindo também 0,5% de retração. Nasdaq, 20.985 pontos, então próximo da região dos 21 mil pontos, caindo 0,44%. Mas a que mais cai no dia de hoje é Russell 2000, na região dos 2.045 pontos, retraindo 2,80%, quase 3% de queda. Nós temos 9 horas com 18 minutos. Tenho a impressão que você pegou o fechamento do Russell 2000, pelo menos para mim aqui, o recuo é de 0,96%, o que, associado a essa queda superior a 2%, que me parece de ontem, mostra quase 3,5% de queda absoluta. Obrigado ao Lucas Wood trazendo Russell 2000, S&P, Nasdaq e Russell e Dow Jones futuros. Vamos lá, Guilherme Cunha, eu volto com você. Tive que investir um bom tempo aqui para contextualizar todo mundo no detalhe. Não é pouca coisa aquilo que a gente está monitorando, Gui. É bastante coisa. E pouco a pouco a responsabilidade fiscal que o mercado chegou a precificar naquele momento de máxima histórica que a gente viu no final do ano passado, na eleição do Trump, isso vai se perdendo. Não te parece que a gente está diante de um pullback maior em relação aos ativos americanos, Gui? Ah, sim, eu acho que lá fora sim, tá, Léo? Nós temos um cenário que pode estar bem divergente à precificação, um cenário muito grotesco pós o tarifaço, né? A gente tá falando de trilhões de dólares, pô, não é de bi em bi de reais que a gente fez a alta que não, bolsa frágil, volume extremamente volátil. Lá foram trilhões de dólares que, pô, da onde veio, por que que tá lá e qual que é o sentido, né, da mudança drástica daquele sentimento a respeito do valuation. E na outra ponta, nós estávamos ontem num happy hour trader, pô, qual é, né? A gente fala tanto dos nossos juros aqui, a parte de juro real, que delícia também você investir a 4, quase 5% em dólar, né? Então você tem um dólar se desvalorizando, você faz o câmbio, ganha nessa transição com a movimentação de um juros alto na bolsa. Então, se nós estamos olhando para isso, você imagina o americano como que deve estar na sua reorganização no que diz respeito a rebalanceamento. Então, dito isso, Léo, lá fora a gente pode traduzir numa perspectiva mais baixista, porém eu acredito que não é só o contexto do fluxo, é algo que vem impactando, por exemplo, o ouro, né? O ouro bateu uma máxima na madrugada, voltou bem no começo nessa manhã e quer imbicar novamente uma perspectiva altista. O Bitcoin nas máximas de novo, e não só pelo cenário do contexto do fluxo, continua trazendo aquela perspectiva de apelo por segurança. Então é algo global. Lá fora, com a perspectiva de cair mais, aqui cai de novo hoje, por um cenário de novo, tá aí para todo mundo ver, mas é um cenário mais técnico e o Brasil pode voltar a logo mais, né, semana que vem, a se beneficiar num contexto de preço. Só que lá nos Estados Unidos, nunca poste conta, mas fazer um trade na venda hoje tá fácil também. 9h20, meu caro Guilherme Cunha, o dólar, o índice e a curva de juros no Brasil. O dólar já aponta 0,40 de alta. O índice 0,31 de queda. A curva de juros renovando máxima em alguns vértices. Nós voltamos a flagrar na parte média e longa, Gui. Eu vou com você, depois com os gráficos do Coutinho. Nós temos já 14% de volta à nossa curva. Fazia um tempo que não aparecia 14%. 14% no DI1F 35, 34, 33, 32. E aí para um pouco, para além de 26 e 27.
A curva de juros, ela tá assim, Gui. Vai dar uma barrigada, volta a subir. É um desenho estranho da nossa curva de juros. Diga lá. É um dia diferente hoje, né, Léo? Nós tivemos segunda, terça e quarta a agenda econômica fora e aqui muito calma, né? E o mercado foi só se organizando para esse evento, que hoje nós temos uma agenda econômica mais Brasília, podendo dar uma impactada no sentimento aqui do local. Então a gente começa a olhar um pouco mais para dentro de casa, e quando a gente olha para dentro de casa, não está tão alegre assim. Por isso que eu acredito que entre hoje e amanhã as perspectivas são menos compradoras, são mais de reorganização, para que daí a gente possa começar a olhar numa segunda-feira muito mais fundamentado do que qualquer coisa. E nada sobe numa linha reta, né? Eu acho que alguns pregões aqui de alta foi bem infundamentado, não sei se essa palavra existe, mas estava naquela inércia da dúvida-compra. Na dúvida-compra, muita gente ganhou dinheiro, se estabelece uma conexão com a lucratividade, e agora vamos ver como é que vem Brasília, como é que vem Haddad, como é que vem fiscal, qual que é o tamanho da problemática. De novo, né, ter um número é bom para fazer conta e o quanto isso vai mudar as perspectivas, e aí volta ao cenário comprador emergente, 189 mil pontos, Morgan Stanley, JP Morgan, todo mundo revisitando, é só alegria. Por hora, curva de juros vai ficar atritada, vai puxar o câmbio, esse é o movimento, a gente lembra muito bem o ano passado, né, quando o fiscal tá arranhado, sobe tudo, pressiona, vamos ver no que vai dar, e a bolsa não tem chance de ganhar pressão comprador. 9h23, já eu falo das receitas e despesas, a gente vai focar mais no Brasil. Mas agora, eu queria destacar aqui o Trader Kamikaze. Vamos entrar no avião do Trader Kamikaze, torcendo para que o itinerário não nos leve para a morte. O Trader Kamikaze, vocês lembram que eram os kamikazes. Sabe o que é o kamikaze, né? Era aquele que pegava o avião e com jogava. vistas a se autodestruir, atingindo o inimigo, né, naquele contexto de guerra. Então, o Trader Kamikaze, que até hoje segue firme, segue vivaço, ele tá escrevendo aqui pra gente que saiu o PMI, está agitando o chat aqui, PMI saiu. Eu virei pro Lucas e falei, saiu o PMI. Não tem nenhum PMI que saiu. Qual o PMI que saiu pra você aí, meu garoto? Manda no chat que a gente apura aqui, contra-checa, tá bom? Não sei se pintou uma informação pra você, se sim, diz a fonte, qual o PMI. O que tem hoje, aí com isso eu convido o Léo a exibir os dados de agenda, é PMI nos Estados Unidos, mas 10h45, olha lá, ó. Então, reunião do CMN, começou às 9h, vamos ver se saem highlights. 9h30, tem pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Nós vamos para uma cobertura especial, rápida, mas também especial, em instantes. Então, daqui a pouquinho, desemprego americano. 10h45. Estes PMIs estão no nosso radar, meu caro Trader Kamikaze. PMI industrial, de maio. PMI composto, S&P Global, de maio. E o PMI de serviços, de maio. Todos referentes aos Estados Unidos, 15 para as 11. Por falar em 11 da manhã, 2 eventos. As vendas de casas usadas referentes a abril, um dado mais retrovisor lá nos Estados Unidos, e o Lula, na cerimônia de lançamento de cursos de medicina do Sírio-Libanês, em dia de apresentação do relatório de receitas e despesas. Quero acreditar que não tenha qualquer antecipação por parte do presidente da República, mas nós vamos monitorar. 13h, leilão de chips há 10 anos lá nos Estados Unidos. Leilão tem feito movimento, barulho. 2h30. Prepare a sua cotação. O relatório do segundo bimestre de 2025, com coletiva 30 minutos depois, coletiva de imprensa, relatório de avaliação e receitas e despesas primárias do segundo bimestre de 25. Haddad estará lá, Tebet estará lá, Rogério Seron estará lá, secretário do Tesouro. Muito importante monitorar. É o grande evento doméstico do dia, de longe, mas de longe. 5h30, balanço patrimonial do Fed. E, por falar em Fed, John Williams fala na faixa das 15 horas. Portanto, tem bastante informação pra gente cobrir. Fechado? 9h25. Então, meu caro Trader Kamikaze, como a nossa audiência ajuda a construir o minuto a minuto, se não for uma armadilha, uma arapuca, como tem sido a cadeira dos convidados internacionais na Casa Branca, se tiver saído algum PMI relevante, mande pra gente. Você tem o zap também ali, ó, 11 937 2613 18. Vamos juntos aqui, tá bom? Trader Kamikaze tá com a gente, ó, desde o tempo do Rádio a Lenha. E nunca se acidentou, tá vendo, ó? O voo é pleno, tranquilo, rasante. Ah, não! Puxa vida! Não acredito! Não, já não bastasse a sangria dos mercados! Coutinho, a sua homenagem ao Trader Kamikaze, por favor.
Eu como aviador, só posso dizer que sinto muito, mas um viva pra você pela profissão. Coutinho, agora o seu voo é no dólar e no índice. A moeda americana deu uma diminuída, uma desacelerada, 0,31% de avanço, R$ 5,675. E o índice futuro, hein, tá caindo 0,26%. Você, Coutinho. Dólar do seu lado direito, arredio, tá ali certinho, em cima daquele suporte, R$ 5,650. E, na verdade, ele resolveu tangenciar, foi a linha de conversão altista, né? Aquela LTA que a gente usa para pegar e jogar. O dólar permanece dentro do canal, o dólar permanece sem formação gráfica, ou seja, toda a formação do dólar extremamente ruim. Nós estamos em 9,27, vai terminar o segundo candle, né? Então tá aqui, ó, sobe e agora tá aqui com uma região de vol embaixo de uma resistência, pavio para cima, pavio para baixo, horroroso. Por favor, fiquem atentos. Dólar para mim eu aguardaria para day traders de plantão. No caso do índice lado esquerdo, esse baixista tranquilão, né? Então caiu, lateralizou, caiu, lateralizou, caiu, lateralizou. O índice tá aí dando um show com seus envelopezinhos de baixa. Cota 1,38670. Objetivo 1,38400. 9 horas com 27 minutos. Olha, chegaram aqui, nossa audiência é forte, viu, Guilherme Cunha? Chegaram 3 mensagens no nosso WhatsApp com prints de diferentes plataformas para as quais os PMIs das 10h45 já foram divulgados. Hoje o programa ele está futurológico, né? Eu falei da queda do Indifut de 1%. Então, mas oficialmente, amigos, é na faixa das 10h45. Então, fosse eu você, jovem trader operador, ainda que as plataformas tenham a sua consistência, etc e tal, eu não tomaria decisão a partir dos números. Eu nunca vi PMI das 10h45 ser divulgado mais de uma hora de antecedência. Me parece algum erro técnico, pontual, alguma disfuncionalidade. Gui, isso posto, vamos falar de Brasil. Teve até uma galera no chat. Daqui a pouco eu vou abraçar vocês. Daqui a pouco eu vou pra galera. Porque faz muito tempo que nesse programa que eu não consigo abraçar nossa audiência raiz de tanto assunto que a gente tem pra construir aqui. Gui, vamos falar de Brasil. Teve gente no chat dizendo assim, vocês falam tanto do risco fiscal americano e o risco fiscal brasileiro. Aqui pra mim é hashtag Selic a 20. Calma, cocada. Guilherme Cunha, relatório de receitas e despesas. Tem muito em jogo. Tem muito em jogo, lembrando que o Trader Kamikaze foi o que me indicou em 2017 para chegar no TC e construir a antiga TC Rádio com o Léo Levati. Trader Kamikaze, pô, é ele quem colocava o PMI no calendário econômico. Grande Trader Kamikaze, obrigado aí por estar na nossa audiência até a data de hoje. E lembrando aí, Léo, também do nosso fiscal brasileiro, tá correto, tá? A gente não tem ainda a diretriz, de novo, a gente não temos as perspectivas, realmente como será daqui até a eleição 2026. O dia de hoje, como você pautou, tem muita coisa em jogo. Enquanto não sai, o mercado vai olhando para fora e se antecipando. Por isso que a gente vê que é uma grande dificuldade de trazer uma perspectiva só única e exclusivamente gráfica, por exemplo, de um repique do índice ou até mesmo de uma trajetória que não seja altista no curto espaço de tempo para o dólar. O que eu estou querendo dizer? Se sai alguma derrapada de Brasília hoje, pô, Léo, o discurso de amanhã aí sim muda, né? Porque a gente pode ter esse movimento da curva de juros fazendo uma movimentação, puxando o dólar para cima e não dando espaço realmente para o mercado de renda variável, bolsa, conseguir e renovar suas máximas. Por qual motivo? Nós não estamos tendo commodity punjante, a commodity era o único setor evidenciado que ainda não havia trazido bons pontos para o nosso movimento de Bovespa. E os bancões ontem foram protagonistas principais das perdas de pontos da nossa bolsa, que a gente já havia dito aqui, pô, não dá para comprar mais Itaú, não dá para ficar comprando mais os bancões que estão na sobrecompra, até mesmo a própria ação da B3. Então a gente pode trazer num cenário de realmente Haddad mais Lula hoje, em algum comentário que aponte um fiscal ainda mais atritado, uma mudança de humor. Porém, nós, como bons traders que somos, clicamos, colocamos a nossa gordinha no bolso e deixa vir esse rojão. Excelente, Gui. 9h30, conforme prometido, dados do seguro-desemprego. E eu não interrompi o Gui forçadamente aqui, porque é praticamente uma não notícia, amigos. Foram 227 mil pedidos de seguro-desemprego, 230 eram os esperados. A última fotografia foi de 229. No limite,
embora seja muito pouco o distanciamento entre o número absoluto que veio e o que se esperava, nós temos menos gente pedindo seguro-desemprego, logo um mercado de trabalho mais aquecido e uma economia real mais resiliente. O que não deixa de ser coerente com o filme. O filme é: as expectativas andam desancoradas, mas a economia real anda forte e anda resiliente. Isto posto, vamos fazer mais uma atualização dos Estados Unidos, tem o destaque final do Gui e tem o Coutinho. Nós vamos falar de Bitcoin, viu? Bitcoin deixando o chat em polvorosa! Bitcoin já está em 111 mil dólares. Segura o Bitcoin! 111.128 dólares. Máxima histórica atrás de máxima histórica. Daqui a pouco tem o Bitcoin que está levando muita gente para comemoração. Inclusive gente que dança, que ginga, porque acerta no racional gráfico e vai à loucura. É pescoço, é cintura, são os braços. Quem tá com a imagem tá vendo exatamente de quem se trata. Isso, meu filho, Calma. 9h32. Então vamos lá pra fotografia americana. Parabéns, Coutinho. Essa aí você pegou na veia. Vamos lá, ó. No gráfico pra galera, aliás, na tabela da volatilidade pra galera, DXY 0-0. Ó, o DXY voltou para o movimento de mais encorpamento, né? Ele começou em 99.800, foi a 99.600, agora está em 99.700. VIX não para de subir o VIX, quase 6%, não, 5%, quase 22 pontos. Yields de 2 paradinhos nos 4%, yields de 10 a 4,62%, 3 pontos base a mais nos prêmios, yields de 30, que beleza, 5,15%. Aí o Trump olhou e falou: agora eu se consagro! E os yields de 30 estão em 5,15%. Vamos lá, Lucas Wood, parciais dos índices acionários americanos. S&P 500 e Dow Jones numa região muito parecida. S&P na região dos 5.820 pontos, caindo 0,45%. Dow Jones, 0,49% de retração, muito próximo à última atualização que a gente trouxe, 41.659 pontos. Nasdaq, 21.013 pontos, caindo 0,32%. E de fato, a última vez que eu tinha trazido o número de Russell 2000 era o número de fechamento, agora caindo 1,07% aos 2.029 pontos. Léo? Deteriorou, convenhamos, né? Tesla cai 2, Amazon 0,30, Meta 0,40, Nvidia 0,30, Apple 0,6, Microsoft 0,4, Google é exceção, guerreiro Google, hein? 0,9% de alta. Deve estar até surgindo uma rotação intra-sete magníficas, né? Com o Google se destacando com um noticiário muito favorável em função dos avanços na IA. Marcelo Coutinho, meu querido, você vai falar depois do destaque final do Guilherme Cunha. Gui, último ponto que você deixa, último insight, última reflexão, foi um show nossa tabela de novo hoje. Aquele abraço e até amanhã. Bom, Léo, é basicamente aguardar esse contexto brasileiro, olhando de fora para dentro. Parabéns aos traders de Bitcoin, né? Eu sou um cara que não tô nessa praia, tô olhando agora o Bitfoot, inclusive. Que isso, Bitfoot? É um dos gráficos mais ousados que eu já vi nesses últimos tempos. E, de novo, é Brasília, pessoal. Agora a gente volta a olhar um pouco para dentro de casa e não mudando em nada as perspectivas que nós temos para o contexto de Bolsa Brasileira. Caiu? Vamos comprar, só que não hoje, tampouco amanhã. Vamos esperar esse movimento do fiscal. Beijo, Léo! Até mais tarde. Tamo junto, Gui! 9h35, Guilherme Cunha passou por aqui. Agora o show é seu. Vamos lá, porque temos que falar do Bitcoin. Bitcoin renovando máxima histórica. Qual foi a última deixada, Coutinho? Já estamos rompendo a resistência dos 111 mil dólares. Quero lembrar que hoje tem Vinícius Volpatti, um dos porta-vozes lá da Binance, conversando com o Vinícius Custódio no almoço de negócios. É uma edição do Fala Binance que coincide com a máxima histórica do Bitcoin. Tivéssemos combinado, não teria saído tão bem. Olha essa rampa! Ó! Subindo, caminhando e cantando, e vai subindo o Bitcoin. Sobe, lateraliza, sobe. Lateraliza, sobe. Lateraliza, sobe. Lateraliza, sobe. Lateraliza, sobe. Você, Coutinho. Bonitão, cota 111 mil dólares, 111.477. E agora tem que ficar atento, tá? Porque você tem a terceira linha, isso aqui é um fibo revertido. Você tem outros fibos que já me projetam, eu posso fibar, por exemplo. Deixa eu trocar de cor e aí vai ficar bastante didático para vocês. Imagina que eu pego, por exemplo, esse fibo. Tem que ser ao contrário.
Na Black Arrow é invertida, daqui pra cá, ó. Então, olha só, quando eu pego esse FIBO, por exemplo, a terceira linha dele é 125 mil dólares. Então, assim, ainda tem coisa pra frente. Mas por que eu tô chamando a atenção? Porque essa linha de 112, que é uma terceira, geralmente ela oferece algum nível de resistência. Então, a gente tá praticamente colado num ponto de inflexão, 111,490 contra 112,050, isso dá 550 dólares de upside. Então assim, 550 dólares para cima, você tá no ponto desse cara, ou cai ou lateraliza. Então quem tá comprado, eu sei que Bitcoin eventualmente não é aí um ativo para trade, então agressivo, o pessoal geralmente posiciona um pouquinho mais, mas só por favor fica atento, né? Assim, o ativo deu um belo lucro, a gente já vinha falando dessa compra lá atrás, então assim, foi um excelente trade, só por favor, 112,050 é um ponto de inflexão. É ela, a Beta. Da terceira vai passar. Ah, lindona. Vai não, lindona. Não vai, lindona. Não passa? Não adianta, lindona. É 125 mil? A priori já projeta 125,639. 125,639 é a terceira linha. Desse FIBO amarelo, que é o último FIBO que eu tenho, a não ser que eu tenha outro FIBO, e aí eu vou transladando o movimento pra cima. Se passar, se for pra 126 mil dólares, a Beta vai poder dizer que ganhou? Ou você vai inventando, não, porque agora o FIBO não começa aqui, começa lá? Posso continuar? Por favor. Isso aí, Da terceira, Coutinho, da terceira nunca passou Não. e nunca passará. Às Amém. 9h37, Alexandre Cabral, bom dia pra você. O pessoal não tá bem hoje aí, não, né? Não tá? Tá difícil, bem, viu, não, professor? Eu tava reclamar contigo. Comigo? É, Por quê? eu e Léo Pinheiro fazendo maior fofoca nos bastidores, você pedindo som pra trader virado, trader não sei o quê, cadê barulho de caminhão e atrapalhou nossa conversa. Interrompi a fofocaiada de vocês. É, Que absurdo. Eu peço desculpa. pô, não, cadê trade? Aí ficava fazendo sinalzinho, aí Léo, o chefe tá chamando, deixa ele lá, vai lavar a louça. É assim? Ah, entendi. Eu peço desculpas. Que não vai se repetir, tá bom, Cabral? Porque hoje, Coutinho, Oi. hoje ele trouxe remelentinho. Não, hoje Eu já ele tá... dei a dica pra ele. Dei a dica pra ele. Tira a foto com o remelentinho, que o RH de várias empresas vai ficar louco. O pessoal vai falar, cara, ele é família RH, mano. Cara, bomba, final de semana. Mas vamos lá. Ontem o yield de 20 anos explodiu devido ao leilão. A maior taxa desde 2024. Teve uma taxa alta lá, depois de uma série histórica gigante com a demanda fraca. Foco. Foco nos yields de 20 que puxaram bonito os pedidos de prêmio, puxaram todos os yields da curva americana, que por sua vez puxaram todos os yields e os rendimentos de todas as curvas do mundo e coincidiu com uma realização no Ibovespa, que neste momento vai tendo sequência. O Indifut cai 0,30%. Cabral, a pergunta é, o que levou os yields americanos a se estressarem na proporção em que se estressaram? Na lógica do leilão, tá fácil responder. Houve uma baixa demanda a despeito de uma taxa superior a 5%, o que não é banal. Mas tem uma segunda camada. O que levou à baixa demanda, então? E aí a resposta parece ser a percepção de risco fiscal mais elevada, desta vez, em cima do projeto de corte de impostos por parte do Trump, que foi aprovado na faixa das 7h58, 8 da manhã, por 215 a 214. Uma maioria absolutamente estreita e que eleva a percepção de risco fiscal. É por aí, professor? É por aí, ainda incremento nisso tudo. O leilão de 20 anos é um leilão assim, não é aquele leilão que todo mundo olha, leilão. É um leilão. Tipo assim, o leilão de 10 anos, Flamengo e Palmeiras hoje. O leilão de 20 anos, sei lá, São Paulo e Santos. É importante, é legal, tem história, mas hoje Flamengo e Palmeiras tem mais Ibope do que Santos e São Paulo. Se você for ver, o leilão de 10 anos, o Tesouro põe entre 39 a 42 bi cada leilão. O de 20 entre 13 e 16. Então o leilão, que não é a primeira linha, fez preço. Olha como é que é louco o mercado, né? Se você me falar que fosse o leilão de 10 anos, pô, eu ia entender pra caramba.
O leilão de 20, ele é emitido 40% do volume do de 10. Ele fez preço pra caramba. Por que fez preço? Lula, o que é o projeto 5 mil do imposto de renda? Eu tô respondendo dos Estados Unidos falando de Brasil. O que é o projeto 5 mil do imposto de renda? É você isentar, ainda está no Congresso, né? O objetivo disso é para a virada do ano, quem ganha até 5 mil reais de imposto de renda. E quem vai pagar a conta, teoricamente, são pessoas que ganham 50 mil reais ou mais por mês, que vai ter aquela conta lá, aquela tabelinha que ela vai subindo de acordo com o teu ganho, se você já pagou imposto ou não. Resumindo, sai de A e vai para B. Então, teoricamente, a conta é zero. Qual o problema do projeto de Trump? Sai de A e não entra B. Então significa que ele vai diminuir impostos. Todo mundo quer diminuição de impostos. Duvido que alguém goste de pagar imposto. Então, diminuir imposto é maravilhoso. Mas não tem uma compensação do outro lado do país que está com déficit. Ah, mas a ideia do Trump não é cair imposto, então significa que vai ficar barato para as empresas, mais barato para as empresas produzirem e para a população consumir. Mais barato para a empresa produzir tende a controlar a inflação. Então, a inflação que poderia subir pode até ter deflação devido à diminuição do custo da mercadoria. Isso incentivaria a médio prazo novos consumidores, que aumentaria a economia americana. Só que eu mesmo já comecei a me responder a médio prazo. E o déficit é amanhã, dia 23 de maio. Depois de amanhã, 24 de maio. Sábado, 25 de maio. Sei lá se for 25. Fiz conta rápida aqui. É 24, né? Então, o problema do déficit que é dinheiro saindo agora. Tua veia está estourada, está saindo sangue. E você já está planejando, não, ano que vem a gente vai fazer um tratamento melhor para você ficar mais forte. Pô, mas tá saindo sangue agora aqui, mano. Primeiro eu quero fazer isso para depois olhar o tratamento. Eu não estou dizendo que eu não quero fazer o tratamento. Mas primeiro eu quero pegar esse sangue e tampar. Porque senão eu não chego nem no tratamento. Quando for chegar no tratamento, já saiu tão sangue, eu tô fraco, eu não resisto ao tratamento. Então, o que está acontecendo lá é o que acontece no Brasil há anos. E no Brasil a gente é o famoso gato escaldado desde que você cobre imprensa lá como radialista de futebol. Você e Medina na rádio Gazeta da faculdade, sei lá. Apesar que você é pleiba, né? Você fez aquela... Tem 8 mil reais a mensalidade, Casper Livre. Então, como você é pleiba, não é o caso. Então, voltando aqui, esse é o problema. É o problema brasileiro visto agora na ótica do maior país do mundo, né? Muito bem. O Cabral, ele abre 25 caixas, depois eu tenho que ficar lembrando aqui para fechar as caixas. Não, eu não tive essa condição, não, Cabral. E sim, é verdade, eu fiz muita jornada esportiva ao lado de Gabriel Medina, o Gabriel repórter, eu narrador, nos tempos de Rádio Gazeta AM, antiga Rádio Gazeta AM, que era da faculdade Casper Libero, hoje Gazeta Online. Bons tempos. Domina pelo lado esquerdo, toca com Cabral, limpou, bateu pra fora do gol. Vamos lá, meu caro Alexandre Cabral. Segundo ponto. Você falou assim, pô, pode ser que no médio prazo essa redução de impostos ela se traduz em aquecimento econômico a ponto de a geração de capital, produtividade e movimentação da economia compense o que vai ser deixado de arrecadar. Destaque para o pode ser. Não só para o médio prazo. É no médio prazo e pode ser. Você não tem necessariamente uma convicção de que os impostos que estão sendo reduzidos neste momento serão necessariamente compensados no médio prazo. Esta é uma hipótese. E o mercado dificilmente coloca hipótese no preço, né? Ele até pode especular, mas a precificação faz muito mais sentido, é muito mais tangível, é muito mais concreta para o que há hoje. E o que há hoje eu estou aumentando um buraco de arrecadação sem a devida compensação, dispara a percepção do risco fiscal, isso leva à desconfiança das pessoas em relação aos títulos da dívida, venda desses títulos, alta nos rendimentos e até agora essa conta não está fechando. Tanto é assim que a curva continua pedindo mais prêmio e a demanda não vai chegando, tanto que ela tem que pedir mais prêmio ainda. Isto posto, Cabral, o dinheiro circula. E se a gente segue o dinheiro, se we follow the money, esse capital que está saindo dos títulos da dívida americana, no seu entendimento e pela sua experiência, está indo para onde? O Bitcoin na máxima histórica não é só uma coincidência, né? Pra mim não é só Bitcoin. Eu acho que tem gente procurando o título do Japão, aproveitando
essa taxa recorde aí de 3 e varada. 3 e varada não, acho que não chegou nem a 3,5, né? 3,40, 3,45 do título japonês, então tem gente procurando isso. Eu acho que tem gente empossada dentro dos Estados Unidos, parado, esperando. Se piorar mais um pouco, eu entro. Tanto é que a demanda ontem foi 2,46 vezes. Ah, foi uma demanda ruim? Foi, mas se a gente olhar, existe uma coisa curiosa. Títulos dos Estados Unidos de 20 anos, ele só é válido 4 vezes ao ano. Cara, o que esse maluco tá me falando? 9h50 da manhã, 9h47, o seguinte. Dia 19 de fevereiro de 25, foi emitido um título para vencimento 19 de fevereiro de 2045. Exatamente 20 anos. No dia 18 de março de 25, foi emitido um título para 19 de fevereiro de 45. Então, 19 anos e 11 meses. Em abril, foi emitido um 19 anos e 10 meses. Então, a cada 3 meses, eles voltam a emitir um título de 20 anos. Então, é 20 anos, 19, 11 e 19, 10. Aí volta 20 anos, 19, 11 e 19, 10. Aí volta 20 anos, 19, 11 e 19, 10. Por que eu estou contando essa história? Porque se eu comparar os leilões de títulos que são exatamente de 20 anos, eles curiosamente são menos demandados. Aí você vai me perguntar por quê? Aí eu vou te responder, não sei. Mas é uma coisa curiosa se olhar uma série histórica. O título de ontem foi exatamente 20 anos. Porque ele é um título, então, que faz preço, que é um título que renova a série de 3 leilões. Como foi o último? O último que deu confusão de 10 anos foi um exato de 10 anos. Agora, o do mês que vem, vai ser 9 anos e 11 meses, do outro 9 anos e 10, para ficar uma data fixa e depois essa data fixa muda. Ou seja, é a renovação então, do bloco, né? É a renovação do título. Então eu trabalho com título de 10 anos, depois ele vira 9 anos, no caso de ontem. Isso. Ontem foi exatamente 20, mês que vem, 19 anos e 11 meses. Então a data final não muda. No outro, 19 anos e 10 meses, a data final não muda. No quarto leilão, essa data final avança. E coincidentemente, quando é exatamente de 20 anos, a demanda não é alta. E eu te digo que se eu pegar somente títulos exatamente de 20 anos, foi a maior demanda em muito tempo. Então, mas o Cabral, quando você diz Mas aí historicamente... fica uma coisa doida, é muito louco isso, meu irmão. Mas Cabral, só uma dúvida aqui. Quando você diz assim, historicamente, os yields de 20 já não apresentam muita demanda nos leilões, ok, vou contigo na ida. Quero ver se eu vou na volta. Pelo seguinte, mesmo com uma taxa de corte em 5,07%, quer dizer, ainda que a demanda tenha sido fraca, nessa taxa nunca se deu, né? Então, eu acho que nessa taxa ficou o seguinte: véspera de decisão lá do Congresso. Trump indo lá pro Capitólio perturbar a cabeça do povo ou não. Depende da visão que você tem. O mercado falou, um leilão de 16 bi, eu não vou morrer se eu entrar nele ou não. Seguro, o dinheiro pode até não ter saído dos Estados Unidos, tá? O dinheiro pode estar lá, ter comprado um T-Bills, pega um T-Bills de uma semana aí, de 14 dias, de 28 dias, comprou um T-Bills ganhando 4,10, 4,09, tá lá, dependendo do que for, ele volta. Eu não sei até quanto não entrar no leilão, ou a resposta é sair dos Estados Unidos para outros ativos. Ou continuei nos Estados Unidos, obrigatoriamente procurei outros ativos de risco. Ele pode estar parado num título pequenininho, prazo pequeno, viu que voltou a melhorar, ele entra. Cabral, seguinte, deixa eu atualizar a dinâmica aqui porque estamos diante de uma mudança. A gente está já pesquisando no paralelo, não há nenhuma manchete que coincida com o movimento, mas está acontecendo um movimento sim. Os yields de 2 passam a fechar 3 pontos base, eu vou mostrar para vocês. Os de 10 anos devolveram o estresse. Os de 10 anos estão voltando para 4,60. Os de 30 anos estão em 5,11%. Vou mostrar para vocês aqui na tabela, são 3 pontos base a mais para os yields de 30 anos. Porém, esses mesmos yields chegaram a 5,15. Nós já estamos voltando a vê-los em 5,11. Poxa, tá tudo mudado agora. Nossa, tá tudo uma paz. Não, 5,11 é taxa pra caramba para os yields de 30. Mas nós chegamos a ver essa taxa aqui beirar os 5,15 para não dizer 16. Então houve um fechamento da curva americana que coincide com o quê, meu caro Lucas Hude? Com o fechamento dos DIs aqui no mercado de futuros.
Então, nosso GC, neste momento, morreu. Morreu! O verdadeiro destino do trader kamikaze se deu. Aliás, um abraço pro trader kamikaze. Eu não sabia que ele tinha a ver com a indicação do guia aqui para ecossistema do TC lá atrás. Que legal, meu irmão. Lembro de você, ó, de tantas e tantas transmissões e não sabia que você tinha participado tão diretamente do projeto assim. Obrigado, meu querido. Obrigado pela audiência. Voltando aqui. Então, ó, os DIs, eles estão arrefecendo no Brasil. A gente chegou a ver 7 pontos base a mais, 7 pontos base e meio a mais. Agora, a ponta curta já está fechando, 1 pontinho base a menos. E a ponta média e longa, agora pedindo 1 ponto base e meio a mais nos prêmios. Não mais 6 ou 7 pontos como a gente chegava a flagrar. Você tem aí o gráfico do DI1 F27. Veja o pavio que foi deixado. Tá vendo, ó? Isso é um candle bariátrico, tá vendo? Dá uma olhada aí no isso, mais à direita. Olha só, bicho. Olha aí, pro Cabral e pro Coutinho refletirem comigo. Por que você tá me olhando assim? Não tem nada a ver com alfinetada. Eu tô falando na boa. Olha, o candle ele estava muito mais encorpado. Para, Coutinho. O candle estava muito mais encorpado e aí foi deixando um baita de um pavio. Tá errado graficamente falando? Não, tá perfeita a sua análise. Algum complemento? Nem absoluto. Ah lá, agora fez um doji, inclusive. Preço de abertura igual a preço de fechamento. Olha o doji. Dá um doji. Agora viu? virou o candle cristão. Cabral, você tá prestando atenção, Cabral? É assim que tem que ficar, viu, Cabral? Desse jeito, viu, Cabral? Esse foi o recado que ele deu aqui do lado. Você prestou atenção, Cabral? Muito obrigado, viu? Preste atenção. Preste atenção. Você Viu? sabe como é que é o chefe, né? Falar, viu? Cabral, deixa eu te falar uma coisa. A maldade não está na boca de quem fala, mas nos ouvidos de quem escuta. Então, tudo isso aí, ó, é interpretação do Coutinho. Eu estou tecnicamente narrando com poesia o comportamento do Kendall, Cabral. Eu quero fazer Coutinho transferir na vanguarda da análise gráfica. Coutinho me ajuda. Não tem estrela cadente. Presta atenção, Coutinho. Não tem estrela cadente, bebê abandonado. Não tem essas posições, pulo do gato morto. Não tem? Tem isso, Ô, Coutinho? maluco. Tem. Tem Nomenclatura. pulo do gato morto, bebê abandonado, estrela cadente. E queria bebê reborn. Você ponto bebê reborn. E eu não vi nenhum grafista falando ainda disso. Cria esse ponto. Sério, é que nem Didi. Mas o que é Doji? Didi Aguiar. Eduardo Aguiar criou um ponto que você fala aí do Doji. Cria um ponto bebê reborn. Todo mundo vai lembrar de Coutinho eternamente. Não, e como pai da Fiboninha, você tem direito de fala, Coutinho. Beleza, vou criar então a formação gráfica bebê reborn. Me aguarde. Pensa aí. Pensa algo aí, olha pro gráfico, algum ponto diferente e manda. Não, eu falei direito de fala, é lugar de fala, né? Você como pai da Fiboninha tem lugar de fala. 9h54, 2.700 pessoas estão conosco, Cabral. Eu volto contigo em instantes pra gente falar de relatório de receitas e despesas. Opa, instantes, Cabral, instantes. Preciso pagar aqui também um merchan, especialmente para o Alexandre Bruno, para o Ike Grafista, para o Carlos Cifrão, para o Juarez Teixeira, também o 4x4 Expedicionários, o glorioso Wagner Maia. Agradecer muito o meu querido amigo Jorge Skeff Filho, super generoso aqui num comentário que mandou mais cedo, não consegui falar na hora. Obrigado, Jorge, vou guardar com muito carinho o elogio. Também o 219 Bi, valeu. O Fante, o Augusto Nichelle, o Roberto Grampus, o Paulo P e o Tels Father. Você já sabe pra onde eu vou te levar agora, você não sabe? Aplicativo do TC. Abriu o aplicativo do TC e quando você abre o aplicativo do TC, você encontra já ao centro o botão do alistamento. Esse aqui é o botão do aliste-se. Se você se alistar, isso significa deixar suas informações para operar futuramente conosco na corretora do TC, você já estará posicionado na fila. E tão logo a gente oficialize, tão logo a gente diga, ó, liberou, dá para operar junto com a gente, você já estará em posição confortável para fazer as operações financeiras. Legal, Léo, já é um incentivo, mas eu quero outros incentivos. Quanto mais cedo você se alistar, mais benefícios você é capaz de destravar. E o primeiro na lista pensada pelo TC é exatamente essa Masterclass. Um trader da envergadura e da consistência. Ele vai estar com a gente amanhã, o Buca. Melhor performance de fundo multimercado no horizonte dos últimos 2 anos. Amanhã nós vamos repercutir com ele. Gente, não é pouca coisa, hein? Vocês sabem como é a concorrência maluca da indústria. Fundo multimercado TC Cosmos, numa consistência espetacular. Trabalho encabeçado pelo Buca, com o Fernando Marques e a comunidade do TC, que ajuda nas idas e vindas e debates a aperfeiçoar a alocação de capital. Esse cara, desta verve, desta envergadura,
vai abrir boa parte da sua metodologia. E você ainda não se inscreveu na Masterclass. Sabe quanto que é? Uma TC Coin. Ok, Léo, e quanto custa uma TC Coin? Se você se alistar para a futura corretora, você ganha 2.500. É apenas simbólico, é um jeito de te incentivar a se preparar para operar conosco no futuro. Não perca. Para você que é de link fixado no chat do YouTube, tá lá. Para você que é de link da descrição, tá lá. Para você que é de QR Code de máscara, tá aqui também. Só não pode ficar de fora. Obrigado a vocês. 9h56. Trio Los Angeles. Danadinho esse Trio Los Angeles, viu? Porque o Indifute está zerando as perdas. Chega ao terreno positivo. É você, Coutinho. Então vamos lá, pessoal. Cota 139,060. Então, fez aqui um longo pavio e voltou. Então, a gente, de novo, foi a primeira coisa que eu falei na abertura do programa de hoje, né? Isso aqui é um ponto de inflexão. Eu me adiantei da eventualidade de, caso desça, objetivo 137,370. Mas, de novo, aliás, essa decisão a gente não toma nem hoje. Eu preciso que esse candle feche, essa decisão eu vou tomar amanhã. Então, de qualquer forma, volto para dentro do canal. Isso aqui dá, inclusive, para os mais arrojados compra. É uma compra especulativa sob suporte. 139,085 a 141. Então, para quem entende que isso aqui é a virada, então esse é o seu ponto de compra. No caso do dólar, permanece ruim. Estão ali as duas linhas vermelhas fazendo um movimento de estrangulamento. O dólar cota R$ 5,667, praticamente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias úteis nessa região com viés direcional ruim. Craque de bola, esse é o Coutinho. Vamos lá, Alexandre Cabral, reta final da nossa interação, a gente vai mais ou menos até umas 10h05. Queria bater contigo a expectativa sobre o relatório de receitas e despesas, o fiscal do nosso Brasil, virá para o primeiro plano fortemente hoje. Só não sei se você já quer abrir essa caixa ou fiquei com a sensação que você tinha um complemento em relação ao papo anterior. Decide aí para onde você vai. Eu tinha um complemento em relação ao papo anterior que o Waller está falando, né? E o Waller, ele é um Fed Trump, né? Então, não sei se é ele que está ajudando a fazer preço nessa queda aí da curva de juros. A única coisa diferente que ele falou em relação a tudo que já está sendo falado, ele deu uma pequena opinião, dizendo que se a tarifa se estabilizar, o Fed poderá estar em posição de cortar os juros no final do ano. Mas, Cabral, você viu o horário em que ele falou? Porque a gente pagou em tempo... Acho que não, porque a gente pagou em tempo real, isso foi 8h50. Eu vi isso 9h10, mais ou menos. Isso, A única coisa que eu vi diferente. Mas os yields americanos, eles continuaram... A gente estava até com o Beida aqui na hora. Eles continuaram estressados. Agora teve esse alento nos últimos minutos. Pode ser, não descarto que tenha havido um certo delay. Não é comum, né? Mas, enfim. Sobre Brasil, diga aí, Cabral. Então, Brasil hoje. Eu tô curioso mais para a coletiva do Haddad e da Tebet após o relatório do que o relatório em si. Porque o relatório vai virar notícia velha. Ela vai virar velha muito rápida. Porque ela vai virar velha muito rápida. Vai estar lá a contenção, estão dizendo de 5 a 28 bi, dependendo da casa de análise. Na média, eu acho que deu 10 bi de contenção, não sei o quê. Mas o que Haddad e Tebet vão falar às 3 horas como objetivo de cumprir a meta do ano? Porque se eu fosse repórter, eu perguntava, vem cá, Bolsa Família de 700, é verdade? Isso não está no orçamento, né, o Lula e o Haddad e Tebet. Vale Gás, como é que foi o rolo lá com o TCU? Vocês já encaixaram do lado de dentro, não encaixaram? Tá do lado de fora, vai querer aumentar Vale Gás, não vai? Como é que tá incentivo para quem estuda? Que tem incentivo agora estudante, é o cara da música do gás, é brincadeira. Tem incentivo para estudante, então eu acho que tem micro perguntas para eles responder para poder conseguir dizer o que é essa medida. Então, a contenção deve vir na casa de 10 bi, mas ela sai 2h30, 3 horas da tarde tem a coletiva com novas medidas. Ela dura meia hora de preço e a coletiva que vai fazer o grande preço do dia. Este é Alexandre Cabral. Concordo na ida e na volta, hein? Às 3 horas que vai morar grande potencial precificação com as falas de Haddad, de Tebet e de Seron. Seron também vai estar nessa coletiva para detalhar o relatório da receita e da despesa segundo bimestre de 25. Lembrando que essa história está completamente atrasada em função do atraso
para a aprovação do orçamento de 2025. Nós tivemos daquelas coisas que só no Brasil acontecem, né? Uma aprovação absolutamente tardia, que inviabilizou a primeira divulgação nos moldes em que poderia ter se dado. Então, essa fotografia, que equivale ao segundo bimestre nas receitas e nas despesas, vai ser a grande fotografia para a gente começar a ver o nível de contingenciamento, contenção e as projeções até o final do ano, a fim de que o arcabouço fique de pé. Cabral, algum outro ponto, alguma outra chave? Hoje é quinta-feira, tem leilão. Eu separei aqui como pergunta final, não sei se para além dela você tem alguma outra reflexão. Qual que é o comportamento esperado para o leilão, que historicamente convida mais o gringo, como é o leilão da quinta-feira, é o leilão de pré-fixados, no momento em que as curvas de juros pelo mundo estão altas? Eu acho que o Tesouro vai tirar o pé hoje. Eu acho que ele emite menos, porque se, o principal país do mundo ontem teve, dificuldade entre aspas, né? Conseguiu vender tudo e ainda sobrou. Mas de uma taxa nas máximas de muito tempo. Tirando de 2 anos atrás, máximas de décadas. E quem é Brasil na fila do pão? Então eu acho que o volume hoje de leilão vai ser bem fraco. Vai ser aquele famoso leilão para constar, para formar um pouco de curva, mas não sei se gringo chega a 500 milhões, por exemplo. A ponta gringa do leilão. E a ponta local, lá seus 4, 5 milhões. Então eu acho que vai ser aquele leilão mais para constar do que para outra coisa. Fala que não tem nenhum vencimento agora. Vencimento de pré teve em abril, agora só em julho. E o que teve semana passada foi de PCA, não é muito mesmo público. Então eu acho que o leilão hoje vai ser aquele leilão xoxo, com taxas e alta, e o Tesouro vai estar certo. Tira o pé do acelerador e vamos ver para a semana que vem o que faz. Já emitiu muito esse ano, né? 10h03, Cabral, aquele abraço e até a próxima. Hoje é quinta, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Tamo de volta aí. E meu amigo Coutinho, não esquece do ponto BB Reborn. Não esquece aí. Acha um ponto aí, Deixa bateu comigo, ali. pode ir. Ou pior ou melhor. Aí é contigo. Pode procurar que nós vamos patentear. Então tá bom. E eu só sei dizer o seguinte, Coutinho. Do outro lado do vidro hoje, tá todo. É só tirar foto e os RHs do Brasil inteiro bomba. Até terça, se Deus quiser. Malandro. Sai daí, garotinho. 10 horas com 3 minutos. Alexandre Cabral passando por aqui. Falar em bebê reborn. Olha, teve um ouvinte, enquanto eu tô esperando os leilões aqui pra gente mergulhar no mercado à vista, teve um ouvinte que fez questão de mandar aqui como seria a minha versão bebê reborn. É o glorioso Luiz Fernando, DDD 12. Olha aí como ficou. E aí, Coutinho? Luiz Fernando, obrigado, hein? Olha lá. Ó, parece, tem os traços. Bochechudo, eu era assim, era bem parecido, pequenininho, viu? Bochechudo, assim. Você vê, ó, porte magrinho, cabelinho. E aí, Coutinho, você já fez a sua versão, bebê reborn? Não, preciso fazer. Mas a sua versão, eu tô curioso pra saber como é que vai ser. Com certeza, alguém no chat, a nossa audiência, vai gostar da ideia. Vai fazer. Daqui 5 minutos vai pintar no seu WhatsApp aí. É só uma questão de tempo. Mas ficou bonitinho. Ficou legal, pô. Legal, gostei. Bonitinho, E bonitinho também o microfone, né? Não, tá perfeito. Assim, super cuidadoso. Você verdadeiramente era mais bonito quando era pequeno. Eu tava esperando de onde viria a sacanagem. Deixa eu permitir ao Lucas Udi também o enquadramento dele na nossa câmera, para que a nossa audiência se inspire e promova o bebê reborn de Lucas Udi. Pode olhar para aquela câmera. Quase foto 3x4, Lucas. Vai. Isso, ó. Aí, pronto. Saiu a imagem. Pronto. 10h05. Então esperamos vocês aqui nos alimentando com o Coutinho Bebê Reborn e o Lucas Udi Bebê Reborn. Fechado? 10 horas com 5 minutos. Vamos juntos, amigos. Vamos mergulhar na dinâmica do mercado à vista. Só se for agora. Ibovespa. Começando para baixo, 0,08% de marcha ré, 137.766 pontos, mas justiça do trader seja feita. O Ibovespa Futuro virou mesmo na precisão aqui de Léo Pinheiro, o trio Los Angeles já posicionado, trabalhou hoje desde o primeiro minuto. E o glorioso Indifut está no terreno positivo depois de ter caído bastante ao longo do mercado de futuros. Isso pode atenuar a pancada para o Ibov, que em princípio, até prova em contrário, dá sequência à correção, está caindo 0,05. Parece que vai virar já. A curva de juros tem 4 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão. Começou mesmo a virada dos DIs.
E o dólar tá quase convocando o trio Los Angeles. Luizinho, o Guinho e Zezinho. Opa! Olha lá! Olha a doleta! Vai, trio Los Angeles! Na boa, no jeito. Olha aí, ó. R$5,657. 0,01% de marcha ré. E tome máxima pro Indifute. E tome mínima pro dólar. E aí? Cada dia é um dia. O longo prazo é um conjunto de curtos prazos. Vai ser essa a pegada? Tem pegadinha? É o dólar buscando mínimas e a bolsa buscando máximas? Vamos começar a desmistificar a dinâmica. Ouvindo primeiro o Marcelo Coutinho, no gráfico Coutinho. Dá pra se despedir da dinâmica de ontem Bom, o dólar caiu ontem também, né? Mas de bolsa pra baixo e já sonhar com a bolsa voltando a subir pra quem tá comprado? Ou a festa dos vendidos tá só começando, é questão de tempo? Não, Leozinho, a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo pelo seguinte, né? Você vê, o índice no dia de hoje, lado esquerdo, né? Ele chegou a cair, o início do dia, perdoa, agora volta, agora virou, é aquela compra especulativa sob suporte, já tinha ficado bonitona na foto, 139,035, 139,425, conta rápida, já colocamos 400 pontos no bolso, tá? Então, assim, hoje é um dia de inflexão, eu tô em cima do ponto, assim... O ideal, na minha forma de ver, esse candle tinha que fechar bonitão, ou seja, dentro do canal, acima de 139,035, para a gente poder imaginar que a gente teria este envelope de alta sendo honrado, e aí sim a coisa vai. O dólar horroroso, o dólar, enquanto não sair dessa região, seja 722 acima, ou 604, ou 650, vai dando uma forçadinha de amizade para baixo, a gente não tem o que falar do dólar. O dólar, por enquanto, fica como não direcional e o índice bonitão à medida que suba acima de 0,35. 10:08, pedi pra vocês nos ajudarem com os likes. O Alessandro tá aqui, ele mandou uma mensagem tão legal, ele falou assim: vejo vocês na TV, mas entro no celular pra deixar o like. Parabéns pelas excelentes informações. Ale, obrigado, aquele abraço em você e que isso inspire a galera, porque hoje eu também convoquei pouco like, nós estamos com like muito abaixo da média, 1.200, é pouco, é muito pouco. Você que ainda não parou, que esqueceu, que se emocionou, deixa o like, nos ajuda muito. E você que não entende a relevância do like, eu vou explicar. Quanto mais likes a nossa transmissão recebe, maior o alcance potencial dela, mais pessoas têm contato com o nosso trabalho, mais relevante fica a nossa cobertura, melhor e mais sustentável fica o projeto. Então é um botão que você aperta aí do outro lado que tem um efeito para nós enorme. Por isso que todos os nossos comunicadores se esforçam convocando o seu like, mas nenhum deles chega aos pés da convocação de Marcelo Coutinho. Pessoal, por gentileza, ele faz isso de propósito porque ele sabe que vocês são imbatíveis. Então, se vocês, por favor, não se importam. Quantos likes a gente tem até agora? Já virou para 1.300 aqui 1.300? Na minha fala. Vamos buscar 1.800. Tem que buscar 1.800 até o final do programa. Pessoal, 2.000 likes. Dedo no botão, por gentileza. Deixar o meninão feliz aqui que ele gosta. Olha, bater 2.000 likes até o final do Manhã TC News. A gente vai almoçar, você é meu convidado. Fechado. Pessoal, tem que bater 2.000. 3.000 likes. Não, 3.000. Coutinho, não sabe brincar também o Coutinho. Olá, Loa, sou de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, já sou inscrito, deixo o like todos os dias e fico assistindo na TV enquanto trabalho na minha estética automotiva. Parabéns pelo trabalho, grande abraço do Loa. Aí, Loa, já corta e bota nas tuas redes sociais aí pra bombar mais ainda a tua estética automotiva. Obrigado pelo carinho. 10:09, vamos correr, pessoal. O que os leilões estão dizendo pra gente? Agora, a leitura das Blue Chips e da composição do Ibov para o Gabriel Junqueira dar o seu show. Ambev sobe 0,64, B3 0,15, setor financeiro, Banco do Brasil começa para baixo, hein? 25,17. Bradesco sobe 0,39, Itaú subindo 0,21, Santander caindo 0,30. Poucos papéis caem, Banco do Brasil e Santander, por exemplo. Aí a gente vai para o Quarteto de Ferro, CSN subindo 0,6, Gerdau subindo 0,26, Uzi Minas subindo 0,19, Vale a exceção, cai 0,20. De lá para Eletrobras, alta de 0,20 em média para Elet 3 e Elet 6. Embraer sobe 0,43. E aí nós temos Magalu subindo 1,4, Petrobras caindo praticamente 1%, Petri 3 e Petro 4 na média. Suzano subindo 0,36 e VEG subindo 0,60. Essas são as Blue Chips. Você entendeu, né? Todas praticamente no verde, exceção no setor bancário, no caso de Banco do Brasil e Santander. No petróleo, com Petrobras caindo 1%, tem queda do petróleo hoje para entrar no preço. E Vale, também queda no minério de ferro, é um dia ruim para as commodities no geral, nosso overview já preparava. Vale corresponde a isso, está caindo 0,20. Ainda assim,
queda tímida de Vale. Composição do Ibov, na variação percentual, Açaí, BRF e Porto Seguro se destacam, alta média de 2,36%. Na ponta oposta, TIM, SP3, que é Sabesp, e Brave 3 caindo numa média de 1,5%. Por pontos, nós temos JBS, Açaí e Bradesco entregando 50 com 30, 80 com mais 30, 110 pontos. Sabesp, Petrobras e Vale tirando 75 com 65, 140, olha, vai dar uns 160, 170 pontos a menos se você pegar Sabesp, Petrobras e Vale. Temos as informações, temos o tabuleiro. Quem sabe jogar nele é Gabriel Junqueira. Bem-vindo, meu amigo. Bom dia pra você. Muito bom dia, Léo. Bom dia, Coutinho. Bom dia, Lucas. Hoje um dia um pouco mais positivo do que ontem, né? Ontem a gente teve uma realização mais forte nos índices, até a curva de juros abriu. A gente viu principalmente alguns papéis que vinham subindo bastante, entregando, né, parte das altas do ano. Mas natural, assim, eu vejo que é um movimento que ele consolida essa tendência que a gente está vendo de novo, um índice Bovespa mais forte, um índice Bovespa puxado pelos ativos mais domésticos, e hoje a gente volta a ter uma precificação mais em linha com o que estava acontecendo no ano de 2025. Léo, eu gosto de chamar a atenção sempre aqui para as empresas do kit churrasco, né? Então JBS, Marfrig e BRF performando muito bem nessa abertura de mercado, e volto a dizer que sexta-feira a gente tem um evento muito importante que pode mexer na tese de JBS, Léo. 10 horas, 12 minutos. Destaque inicial do nosso Gabriel Junqueira, que trouxe um highlight aqui pra mim. A gente vai aperfeiçoar e aprofundar assim que possível for. Agenda. Para falar do setor elétrico. Eu separei 2 manchetes sobre o setor elétrico, a gente vai buscar aprofundá-las de fato. E tem um update também no setor de educação. Daqui a pouquinho o Gabriel traz pra gente. Agora tem Lucas Wood, chamando a atenção pra agenda. O que é que mudou na agenda, hein, Lucas? Tivemos 2 novos eventos que não estavam no radar e que agora pintam aqui pra gente ficar de olho. Primeiro, uma coletiva de imprensa na Casa Branca marcada para as 2 horas da tarde, horário de Brasília. Não tem ninguém definido que vai falar, mas nas últimas vezes que a gente teve, foi a Caroline Leavitt, secretária de imprensa, né, se eu não me engano, secretária de imprensa da Casa Branca. Nas últimas vezes, ela que tomou conta da palavra, então vamos ficar monitorando e a gente traz a informação consolidada para vocês, se sair, né? Como é às 2 horas da tarde, vai ficar provavelmente com um almoço de negócios. A segunda é um discurso do Trump, às 4h45, 16 horas com 45 minutos, também no horário de Brasília, em onde Trump vai fazer um discurso num evento da Comissão Marra, que eu pesquisei aqui, que significa que Make America Healthy Again, que é uma comissão liderada por Robert Kennedy Jr., que visa combater a baixa expectativa de vida dos americanos e o aumento das taxas de doenças crônicas nos Estados Unidos. Muito bem, Lucas Wood. Informações anotadas aqui pra gente se ligar. 10 horas com 14 minutos. Coutinho, dólar e índice na tela. Vamos lá, pessoal. O índice arrefece, volta a 1,39,150, suporte 1,39,035. Formação gráfica é a mesma. Gráfico de 15 minutos, se você eventualmente quiser dar uma olhadinha, day traders de plantão, não tem nada para fazer, tá? Deu uma repicadinha no suporte, já faz novo candle de reversão, que me joga para baixo. Então, por favor, fiquem atentos. Dólar, mesma coisa, lateralizado, canalzinho em amarelo, que é o mais importante. R$ 5,650, R$ 5,698. Gráfico de 15 minutos, absolutamente nada, subiu, desceu, permanece lateralizado, permanece errático dentro de um canal. Também o day trade fica um pouquinho mais complicado. Por favor, cautela. No chaveamento dos eventos que podem determinar um direcional para lá ou para cá em relação a dólar e índice, daqui a pouco, 10h30, abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos. O Lucas Wood tá pedindo passagem porque tem leilão de Cash 3, é isso? Exatamente. Ele entrou em leilão a R$ 8,45, tendo uma alta de 11,18%. Quando tivermos a atualização, a gente traz para vocês. Perfeito, e surfando a onda da máxima histórica do Bitcoin. Eu dizia, 10h30, abertura do mercado à vista, pode ser trigger e direcional claro para dólar e para índice. E 10h45, os PMIs nos Estados Unidos. Por enquanto, dólar R$ 5,660. No 0 a 0. E o índice futuro subindo 0,10. É um Ibov travado. Vale e Petrobras amarram o número absoluto do principal índice da Bolsa Brasileira. TC News, seu resultado é nossa marca.
Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 10 horas 16 minutos, Guto Cerávulo na Central TC Investimentos, de olho nas oportunidades do mercado, nas assimetrias e também nas opções para rede A. Alô, Gutão, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia a todos. Vamos lá, vamos falar agora de Bradesco. Bradesco de março para cá subiu 40%, assim como os outros bancos, né? Tirando o Banco do Brasil. O que acontece? Turma, andou, não estou falando que vai cair, é simplesmente defesa. Segurar resultado. Acredito que vai desenvolver muito, tá? Inclusive no gráfico mensal, tá? Parece até um triângulo ascendente para ir buscar máxima histórica. Mas vamos lá. Bradesco nesse exato momento, 15,50, tá? Estou falando de comprar uma put, a defesa, né? O seu seguro, BBDC Rato 158, nesse exato momento no meio do spread a 0,41. Esse seguro te dá o direito, porque quem compra a opção de venda tem o direito de vender. A que preço? A 15,58. Para quando? Para 20 dias de pregão, né? No dia 20/6. Vamos lá. Perda máxima, né? Contando esse preço que está agora, 2%, tá? Acima de 15,91 é ganho ilimitado, ou seja, dinheiro no bolso, porque a faca na caveira, dinheiro na carteira e vamos ao pensamento do dia. Zé Ruela, o medo do desconhecido só assusta quem vive de desculpa. Coragem não é ausência de medo, é disciplina para agir mesmo borrado nas calças. Putz, sabe? Vamos limpar isso aí, vai. Ok, vamos lá. Temem o escuro como se a luz garantisse a segurança, mas é na escuridão do incerto que os fortes mantêm a fé, perseverança e disciplina. Beijo no coração. Ê, Guto Cerávulo, ao vivo com a gente, 10h18, girando a informação e trazendo Gabriel Junqueira agora para a conversa. Gabriel, vamos lá. Update no setor de educação. Como foi falado e comentado o setor educacional nesses últimos dias? Eu lembro do almoço de negócios, acho que de segunda-feira, que mergulhou mais nesse aspecto a partir da decisão do MEC de restrição do EAD, o que impactou diretamente as companhias voltadas para o segmento. Agora, você diz para a nossa audiência que existe um update. Que atualização é essa e como isso resvala e impacta o valor das empresas? Bom, Léo, acho que é importante a gente dizer primeiro, né, o setor de educação é o setor e um dos principais setores que tem subido na bolsa esse ano, né? Então a gente vê empresas como Anima, Cogna, já entregando mais de 150% de valorização no ano de 2025. Isso atraiu muito a atenção dos investidores, né? O que aconteceu é que o MEC ele divulgou as regras de transição para esse novo marco regulatório do ensino superior, né, que foi anunciado recentemente. Esse novo modelo ele vai reconhecer oficialmente os cursos híbridos como uma modalidade de ensino, exige aulas síncronas obrigatórias tanto para os cursos híbridos quanto para os cursos EAD e redefine, né, essa carga horária mínima de conteúdos presencial, online e os síncronos para cada formato. Além disso, os cursos da área de saúde, incluindo enfermagem, engenharias e licenciaturas, passam a ser proibidos no formato exclusivamente à distância. As novas regras a serem implementadas de forma gradual até maio de 2027. A partir de agora, as instituições já devem ter um prazo para se adequar ao processo de transição, o que pode gerar alguns impactos negativos no curto prazo. Os cursos proibidos terão um prazo de 90 dias para serem encerrados a novos ingressos, e os alunos que já estão nesse intervalo aí vão poder realizar ali sua formação até o final, mas nós não podemos colocar nenhum novo aluno nesses cursos proibidos. As estimativas de impacto nos players listados é da seguinte forma, Léo. A Virtu, né, é a mais impactada, 40% da base em cursos que serão proibidos. A Cogna, aproximadamente 37%. A Cruzeiro do Sul, CCED,
28%, Ser Educacional 20%, YDuc 18% e por fim a menos impactada é Ânima Educação com aproximadamente 13% em cursos que serão proibidos, né? Então essa nova regulação ela vai exigir essa readequação física nos polos EAD em até 2 anos com requisitos mínimos de estrutura como coordenação, laboratórios e acesso à internet, né? Então é algo aí que pode fazer preço sim, né, Léo, nas empresas listadas, está fazendo preço. Porém, a gente vê que é um impacto significativo em alguns players com maior relevância, porém outros, como Ânima, que é um player que a gente vem falando muito aqui, pode se beneficiar bastante dessas mudanças em termos relativos com seus concorrentes. Léo. Uma aula sobre o setor de educacionais. Eu agradeço muito ao Gabriel, privilégio nosso aqui pelo estudo de fundamento que ele faz diariamente. Coutinho, vamos passear por alguns dos principais papéis nesse segmento, começando por aquele que deve ser o menos atingido a partir do racional do Gabriel e do relatório com base no qual ele organizou as ideias. Ânima, Anim 3, diga lá. Vamos dar uma olhada nesse cara, então, Anim 3. Deixa eu ver onde está você. Será que eu errei no ticket? Anim 3, é com M. Ah, tá aqui. Anima tá lá, vai aparecer do seu lado direito. Anima tá na tela, da terceira não passa, da terceira não passou. Prepare-se, o bullying vem em instantes. Veio de forma diferente. 4,21 era a sua máxima. Foi e fez um movimento de correção. O que eu faço agora? Verifico, caso corrija até onde vai o ponto, é só você levar o fibo para cima e pegar esse fundo e jogar ele aqui. Então o Ânima agora faz um movimento de correção, cota R$ 3,88, tem uma correção projetada a R$ 3,63, chegando lá, ponto de inflexão. Quem está comprado está bem comprado, só que de qualquer forma vale a pena colocar um stop, travar isso de alguma forma, porque se eu estiver errado e 3,63 não for ponto, o próximo ponto desse cara passa a ser R$ 3,00 cravado, ou seja, você teria 63 centavos ainda de queda. De qualquer forma, esse papel corrige, vale uma proteção. 10,22, a gente fala também de Cogna. Cogna também vai aparecer do seu lado direito. Cogna tem exatamente a mesma figura, ou seja, fez o seu momento de alta, faz a correção. Cogna no dia de ontem, olha o candle, tem aqui um dojizinho e hoje sobe levemente. Pode ser o início de uma reversão, dado que ficou certinho em cima de um suporte, foi lá, beliscou o suporte e agora voltaria a subir. De qualquer forma, vale o mesmo raciocínio, tá bem comprado, tá na máxima do ativo, o ativo ameaça corrigir, coloca um stop para eventualmente não devolver. 10h23, grande Coutinho, daqui a pouquinho abertura do mercado à vista, faltam 7 minutos para isso no oferecimento de CME Group. Agora tem o abraço pro Lucas Ram, pro Flash Bull Scalper, pro Carlos, pro Paulo Ricardo, pra picanha com leite condensado, putz a vida. Quem mais tá aqui, ó? O Lucas Bustamante, o Léo Batista. Dai merchan, Léozinho. Quando eu achava que a mistura Silvio Faustão, Raul Gil e Thiago Leifert não são apresentador, ele ainda coloca o Milton Neves, tá voando. Que isso, hein, Léo Batista? Um abração pra você, meu garoto. Tamo junto, o Daniel Pagnin, o Rodrigo M, o investidor sem medo. E também o Pedro Assis. Essa galera tá voando e tá voando também com Gol 4. Teve um comentário no chat ali, fantástico, né, de Gol 4. O ouvinte é o Compositoriando, falando Gol subindo 120% essa semana, enquanto Azul só cai. Qual a divergência para Azul não estar acompanhando uma melhora? Temos notícias para os dois pontos, né? Gol com aprovação de recuperação judicial lá nos Estados Unidos na boca do gol. Putz, na boca do gol não é uma expressão legal para usar com gol, né? Fica meio repetido. E Azul com muita dificuldade para se capitalizar, fracassou o plano de emissão de novas ações, diluição dos acionistas para buscar capitalização. O que está acontecendo com o Gol neste momento em que falamos, meu caro Lucas Udi? Gol entra em leilão a R$ 1,56, subindo 13,04%, Léo. Olha, Gol 4 no gráfico do Coutinho. Coutinho, tava numa longa lateralização, naquele sono típico de hibernar, e aí, de repente, ó, tava assim, tava no soninho. Aí, de repente, tiro, porrada e bomba, levanta, vai pra cima, meu garoto, você é o cara! E Gol 4, ó, bum, fugiu da guerra e voltou. Dá pra fazer o que com esse gráfico? Recordar é viver, né? Gol 4 a gente deu uma compra especulativa sob suporte a 0,94. Gol sobe, lateraliza, sobe. Quem tá comprado tá muito bem comprado.
E aí, agora ele ficou meio chateado, ele pegou e deu uma luxadinha. Compensou, entendeu? né? Compensou. E agora ficar atento, né? Eu já vi no chat e agora deu a oportunidade de atendê-los. Gol vai até onde? A priori, 1,63. O ativo já cota 1,57, sobe 13,04%, chegando em 1,63. Por favor, fiquem atentos, porque é a terceira, e é a terceira do movimento inteiro. Então essa daqui é a mais difícil de ser ultrapassada. Fica tranquilo, Coutinho. Da terceira, não passa. Não passa. E não passarão. 10h26. Esse aí é o Nelson Ned, investidor. O Nelson contesta você. Pra ele tudo passa. Vamos lá, meu caro Gabriel Junqueira, eu vou fazer um overview rápido aqui da Bolsa Brasileira. Você arremata pra gente partir pros Estados Unidos, tá? O dólar tá no 0 a 0. O índice também. Só que o Ibovespa tá no dia da miopia. Por quê? Se você pegar a quantidade de papéis que caem, esta quantidade é muito menor do que a quantidade de papéis que sobem. Não tenha dúvida disso. Porém, os papéis que estão caindo pesam mais sobre o Ibov. Daí a distorção. Sabesp, Petrobras e Vale são os papéis que mais tiram pontos do Ibovespa. São altas até tímidas, exceção feita a Petrobras, que já está caindo 1%, Sabesp caiu 1%, mas, por exemplo, o Vale está caindo 0,30%, só que pesam mais no índice. E aí você tem a falsa impressão de que o índice está naquele 0 a 0, que a bolsa como um todo está equilibrada. A verdade não é bem essa. A verdade é que a maioria dos papéis sobe. E essa maioria sobe com variações percentuais mais elásticas. A Azul está subindo 8%. Se tiver um gráfico de Azul, vai ser uma boa de ilustrar o raciocínio, viu, Coutinho? Porque tá pegando carona com a Gol Azul. Azul 4 avançando quase 10% agora. Açaí sobe 5%. Natura sobe 4%, Magalu sobe 4%. Então, até nas variações percentuais, a ponta comprada do Ibov tá fazendo mais barulho do que a ponta vendida. E o Ibovespa acaba de renovar a mínima. Cuidado, é dia de miopia. O Ibov tá caindo agora 0,09, 137.753 pontos. Quero saber se você concorda com o raciocínio aqui, Gabriel. E qual ponto tá te chamando mais atenção nos setores de negociação de hoje? Bom, Léo, eu acho assim, primeiro ponto aqui é a gente olhar para o Small 11, né? O Ibov tá caindo, tem no mínima no dia, mas o Small tá subindo, né? Quase 0,5%. Então isso mostra aqui que o doméstico, ele tá se sobressaindo em relação a essas grandes blue chips, que aí, novamente, toda aquela história que a gente tem que o índice Ibovespa, ele é muito concentrado em algumas poucas empresas, e quando essas empresas não performam tão bem, você acaba tendo, né, um composto muito ruim. E agora, quando a gente olha para o que está performando melhor, o que chama a minha atenção, primeiro, o setor de educação voltando a performar. A gente falou aqui da questão da regulação, foi um movimento de realização muito forte nessas empresas, ela voltando a andar. Aqui, Ânima na máxima do dia, Cogna também, Ser Educacional andando, CCED andando. O setor de construção civil também, que sofreu bastante ontem, voltando a performar. Aqui o destaque positivo, a gente põe aqui em plano, subindo 1,19%, 14,46% a cotação hoje, no momento. As empresas de maior capitalização nesse setor aí, Cirela e Zetec também deixando um pouco de lado, enquanto a gente olha um movimento mais forte nas menores aí, Trisul, Tenda, performando bem. De novo, Léo, o que eu tenho percebido bastante é o seguinte, cara, o mercado, ele tá numa rotação clara para o que é mais doméstico. Então, assim, a gente tá vendo o mercado brasileiro, ele rodando no ano de 2025 como um todo. Óbvio, tem dias que são mais, tem dias que a gente tem uma outra inversão no fluxo e tudo mais, só que até o momento, quem tem ganhado, quem tem sido o grande vencedor do ano de 2025 é o setor ali, são os setores mais ligados à economia doméstica, Léo. Muito bom, meu caro Gabriel Junqueira. 10h29, bem interessante esse ângulo que o Gabriel coloca. Dá tempo, vai, alguns segundos a gente tem antes das 10h30. Coutinho, bota aí Small 11 versus Ibovespa. O Small 11 que reflete a performance média das Small Caps, logo, empresas menos capitalizadas, com grande potencial de retorno e muito mais risco embutido, e mais domésticas, menos globais e mais domésticas. Este índice está se sobrepondo à performance do Ibov. Temos o gráfico aí, o contraste? Tá colocado para você, tô colocando lado a lado para você poder pegar o paralelismo entre eles. Você vê que até se conversam, mas hoje tá bem diferente, né? Hoje tá descolado. Você vê aqui o que o Gabriel traz, é esse último ponto aqui do seu lado esquerdo, em comparação com esse último ponto aqui do seu lado direito. Perfeito. Sim, são semelhantes, mas hoje o Small se destaca. Houve um descolamento. Obrigado, Coutinho. Sempre muito ágil aqui o nosso Coutinho. 10h30, no oferecimento de CME Group. Você confere a partir de agora a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos.
Se liga no DXY, que está avançando 0,14%, 99,817 pontos. O VIX sobe 1%, 21,08 pontos, mas acalmou o VIX, convenhamos, hein? A gente chegou a narrar aqui 4% de alta para o VIX. Os yields de 2 anos fecham 4 pontos base. Os de 10 estão estáveis. E os de 30 pedem 3 pontos base e meio. Você que mais cedo acompanhou o nosso Minuto a Minuto, tão logo foi aprovada lá na Câmara dos Representantes, equivalente à Câmara dos Deputados para nós brasileiros, nos Estados Unidos, o projeto de lei de Trump, segundo o qual haverá um gasto nos próximos 10 anos de 3,8 trilhões de dólares a serem acrescidos numa dívida que já está em 36 trilhões e, portanto, uma percepção pelos agentes de mercado de disparada do risco. Você que desde cedo acompanha essa história, acompanhou também os yields de 30, 10 e 2 anos disparando, em especial os de 30 e os de 10. Os de 2 anos até se mantiveram no 0 a 0. Próximo ali aos 4,01%. O fato é que há uma certa calma nos últimos minutos, na última hora, mas essa calma não encontra respaldo em qualquer evidência. Foi basicamente uma correção do estresse pontual em face à aprovação lá na Câmara dos Representantes deste texto. Léo, já está valendo o texto? Não. O texto agora vai para o Senado, onde os senadores, os personagens do Senado, terão que votar e também uma maioria simples é necessária. A boa notícia para Trump, que endossa e está capitalizado politicamente em cima desta proposta, é que a maioria na casa do Senado também é republicana. Portanto, altas chances disso ser aprovado e depois, obviamente, sancionado. Isto posto, vamos passear agora pelos índices acionários americanos. Black Arrow da Nelogica pintando na tela para você, neste momento de abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. O Opening Call que a gente está trazendo para vocês. Aí estão os 4 personagens e o Lucas Wood narra pra gente a abertura de Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000, a maior bolsa de derivativos do mundo. Coloca você com o pé na terra do Tio Sam. O S&P 500 e Dow Jones próximos à estabilidade. S&P 500 na região dos 5.845 pontos, retraindo 0,05%. Dow Jones 41.815 pontos, 0,12% de baixa. Então, muito próximo os dois índices. Partindo para a Nasdaq, dos três que eu citei até agora, é o que sobe 0,15% aos 21.112 pontos. E para a gente finalizar, nós temos o Russell 2000, que tem uma queda mais acentuada em 0,56% de retração aos 2.000 com mais 35 pontos, Léo. Agora o show é de Marcelo Coutinho, vamos passear pelos gráficos desses personagens que a gente citou. Você, Coutinho? Vamos lá, pessoal. O outlook do mercado americano permanece igual, sem grandes alterações. Mercado americano, quando você olha os 4 índices que o Lucas comentou, os 4 estão lateralizados, você não chega a perder fundo. Dow Jones, por exemplo, 41.700, está tentando perder um fundo. Quando você olha para S&P 500, 5.800, suporte 5.700, então você ainda tem uma gordura aqui do seu lado direito. Quando você olha Russell 2000, que são as small caps americanas, também tentando perder fundo. Então, assim, o outlook do mercado americano ele não é ruim, mas denota, de novo, desaceleração, um passo de espera, candles com redução de volatilidade. E agora, aí sim, tem uma novidade, predominância de candles baixistas. Vamos fazer o seguinte agora, vou passear por alguns dos destaques nas ações. Melhorou a situação de Tesla, chegou a cair 2% no pré-mercado, cai agora 0,7%. Amazon está subindo 0,39%. Amazon está caindo 0,39%, Meta está caindo 0,59%, mas temos campeões aqui, hein? Microsoft sobe 0,60%, Nvidia sobe 0,28% e Google sobra, avançando 1,41%. Apple na contramão perde os $200. Apple toca $199,90, um recuo de 1,07%. Os destaques de hoje, Coutinho, no gráfico, vão ficar com Google, que continua com ímpeto de alta. É envelope de alta atrás de envelope de alta? Vamos dar uma olhada. Double clique nesse cara e zoomzão. Você tem um sobe, lateraliza, longa lateralização e uma lateralizaçãozinha de curto prazo. Sobe, lateraliza. Tem aqui um candlezinho solto, $172,53. Desacelera, mas ainda assim no seu cunho altista. Objetivo de Google, 17723. A gente vai fazer uma sequência de análises de papéis americanos, mas antes, deixa eu fazer o paralelo em relação ao impacto da abertura no que diz respeito ao Brasil. Você ouviu alguns sinais sonoros, porque
em princípio, o gringo está saindo. É apenas uma hipótese, nós vamos precisar confirmar. Por exemplo, o Beida, ele humildemente abriu aqui pra gente hoje. Eu destaquei. Beida, você viu, hoje é quinta. A B3 divulgou dados referentes a fluxo da última terça. E você viu que na terça foi o institucional que comprou o 2 bi? O Beida falou assim, e por casas que são internacionais. Eu achava que era o gringo que estava comprando. A gente acabou de saber que foi o institucional comprando. Então, os dados de fluxo, pelo distanciamento, não nos permitem cravar. É só uma hipótese. Mas hoje está muito fortemente associado à abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, uma realização mais forte do Ibov, que chegou a quase 0,40 de baixa. Vamos ver se o institucional vai continuar entrando para substituir o fluxo do gringo, se a minha hipótese estiver correta e o gringo continuar o movimento de realização. Isto posto, tão logo abriu o mercado americano, o Ibovespa foi buscar a mínima intradiária, tocou 137.374 pontos. O dólar está no 0 a 0, não encontrou direção ainda, R$ 5,658, curva de juros por aqui, segue tranquila, segue serena. Graficamente, em relação à bolsa, com essa busca de mínima, mudou alguma coisa, Coutinho? O índice ele tá perdendo do seu lado esquerdo aquele 139,035, né? Então você vê o tamanho da vol, eu tenho pavio para cima, pavio para baixo, a gente chegou a cantar essa alta que deu mais ou menos 400 pontos, agora o índice perde. Então, de novo, esse candle, o ponto de hoje, o candle de hoje é a inflexão que me dá a priori o destino de amanhã. Dólar, não, Léo, dólar no 0 a 0, R$ 5,656, não mudou absolutamente nada. A gente retoma o raciocínio das ações americanas, olhando agora para a Nvidia, 0,4% de avanço. Vamos lá para o desenho. Lindão, sobe, lateraliza, sobe, olha só, primeira subida, primeira lateralização, primeira subida, segunda lateralização, deixa subir. O ativo cota 1,3236. O objetivo de Nvidia 1,4357. Só ficar atento porque a lateralização, você vê que ela é ruim quando eu digo isso, né? Candles pequenos, baixa volatilidade, então você vê com exceção deste, esse aqui também ruim, esse aqui também ruim, e hoje no 0 a 0. Então, você vê que essa lateralização, ela não é benéfica, ainda assim é um envelope de alta. Minha recomendação, colocar um stopzinho na casa de $129, $130 e manter o seu objetivo. Compras? Não faria novas compras, eu já estou no último terço do movimento. Ok, obrigado, Coutinho. Vamos pegar uma primeira visão do Gabriel Junqueira com essa abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, o impacto também aqui para o Brasil. Gabriel, à vontade, neste momento do Opening Call, oferecimento CME Group. Inclusive tem o QR Code na tela para você acompanhar os conteúdos que o ecossistema do TC tem produzido, a fim de que você do outro lado domine mais a lógica e os mecanismos do mercado dos Estados Unidos. Vai lá, Gabriel. Bom, Léo, o mercado americano, né, fazendo muito preço na parte de juros, né, quando a gente olha principalmente para o que o 30 anos tem mostrado para a gente, a abertura da curva longa lá, contratou também uma abertura nas curvas globais, isso é muito importante da gente ficar de olho, retira um pouco o fluxo dos ativos de renda variável, e agora com alguns dados relevantes que vão sair aqui, a gente pode ter mais ou menos um direcionamento se essa curva continua abrindo ou se ela pode voltar a fechar, o que seria bastante positivo para o mercado. A bolsa nos Estados Unidos ela tem se mostrado um pouco estável nesse patamar aí de 5.800, 6.000 pontos e não vejo muito upside para ela aí. Então, o que traz para o trader, para o investidor, uma necessidade aí de um stock picking bastante assertivo e uma habilidade aí para ele poder identificar as boas oportunidades, Léo. 10h39. Boa, Gabriel. Agora a gente vai passear por algumas manchetes com a sua leitura e a análise gráfica do Coutinho, todas bem importantes. Eu faço questão de trazer para vocês a razão pela qual o Google tem chamado tanto a atenção, mesmo no momento de realização das bolsas americanas, como por exemplo os últimos dias. Google está subindo quase 2% agora, destaque para a Tesla que virou, hein? Tesla está subindo 0,20 agora, pessoal. Mas isso posto, eu queria dividir com vocês esta manchete aqui. Esta manchete é de ontem, nós comentamos no programa. Estou revisitando para quem eventualmente não acompanhou. Google lança modelo de busca com inteligência artificial que entende e executa tarefas. Gente, IA é coisa de louco, né? É coisa de louco o impacto e o ganho de produtividade que você tem e também consequências que a gente nem consegue contornar exatamente, né? As ferramentas recém-anunciadas são vistas como um esforço para provar que o mecanismo de busca de quase 30 anos do Google não está perdendo relevância na era da IA. E esse é o principal ponto. Um dos fatores de realização pelos quais Google passou se deu no momento em que outros buscadores começaram a apresentar, pela integração com a inteligência artificial, uma experiência melhor para o usuário. O Google correu atrás e está correndo atrás
de uma melhor experiência com mais investimento massivo ainda em inteligência artificial. Esta manchete é estendida por esta que é de hoje. Agente de inteligência artificial vai libertar usuários para atividades de seu interesse, diz CEO do Google ao Estadão. Que golaço do Estadão, né? Nessa conversa que conseguiu com o Sundar Pichai, que explicou que a nova etapa da tecnologia vai economizar tempo e pode chegar em breve. Então, uma produção jornalística brasileira do veículo Estado de São Paulo, Estadão, que deu voz ao CEO do Google, que basicamente dobrou as apostas e os fundamentos no que diz respeito ao investimento em inteligência artificial por parte da empresa. O gráfico Coutinho já passou, o Gabriel Junqueira comenta um pouco. Gabriel, a premissa de qualquer balanço em tecnologia é você ver o nível de investimento, porque são empresas que, se não se mexem, ficam rapidamente obsoletas. E o Google há 30 anos se mexe e se mexe bem demais, né? Não, se mexe muito, né, Léo? E tem sido ali o grande vanguardista, né, em muitos assuntos, em especial também aqui na parte de inteligência artificial, que apesar do mercado ter, né, reagido muito positivamente a isso no ano passado, segue sendo a grande tendência das empresas no curto, médio prazo, né? Eu acho que o que a gente tem visto muito são discussões sobre a inteligência artificial ainda no B2B, né? Então, o que seria uma solução para a empresa, para otimização de processos dentro das empresas, ganhos de produtividade, para daí a gente começar a discutir uma inteligência artificial B2C em que você pode oferecer para o seu cliente, né, uma experiência melhor. Então, o Google é de fato a empresa grande vanguardista disso, junto com o NVIDIA, mas aí o NVIDIA mais na parte de infraestrutura, né? Google, Microsoft estão ali tentando desenvolver na parte de tecnologia mesmo, de inteligência artificial, né? Eu acho que tem que ficar atento, e são boas empresas aí, se a gente der um zoom out, é quase que uma tendência de alta enorme, né? É bem por aí, Gabriel. 10h42, pessoal, a gente tem cobertura especial dos PMIs 10h45. Vamos correr todo mundo? Faltam 2 assuntos aqui pra gente contemplar os pontos. Walmart planeja demissões em esforço para simplificar operações. A empresa tem 2,1 milhões de funcionários em todo o mundo, 1,6 milhão só nos Estados Unidos. Isto aqui dialoga com a desancoragem de expectativas e a preocupação que assola boa parte dos agentes econômicos, embora a economia real ainda siga demonstrando sinais de resiliência, sustentação, dinamismo. Então, o Walmart planejando demissão. Por hora, o que a gente tinha de concreto eram empresas planejando não expansão, não contratação. Demissão muda a manchete de categoria. A gente vai para uma outra prateleira. Lembrando que a Microsoft anunciou esse movimento recentemente e o Walmart está planejando, destaque para o verbo planeja, não é ainda efetivado, mas onde tem fumaça costuma haver fogo. Vamos lá, Coutinho, no gráfico Walmart. O ativo sobe, lateraliza, sobe. Então eu tenho um cunho altista de uma formação gráfica muito ruim. O ativo está entre 95229974, lateralizado. A lateralização, ok, positiva, benéfica, envelope de alta, mas numa formação gráfica ruim, por favor, atentos, não pode cair abaixo 9522. E para fechar em 1 minuto, porque a gente é zica, vamos ser rápido aqui. Nike planeja elevar preços nos Estados Unidos na próxima semana. Alô, inflação! Roupas e equipamentos têm reajustes de $2 a $10 em meio às incertezas tarifárias do governo Trump. Então, uma manchete concreta neste caso, ainda que seja o verbo planejar, né? A Nike está planejando, ainda que seja assim. Se trata de uma elevação proporcional aos impactos no custo de produção a partir da nova categoria de preço das cadeias produtivas com as taxas impostas por Donald Trump. Este é o raciocínio. A Nike não está a fim de reduzir margem, não. Vai passar para o cliente. E está planejando elevar preços. Esse é o tipo de manchete também que pode ser usada como barganha, né? A Nike olha para a Casa Branca e fala, e aí, vocês não vão ajudar? Nós vamos colocar no preço. Não vai pegar bem, hein? Então, manchete importante que também tem efeitos para a economia real. 10h45, faltou o gráfico de Nike, já você paga, Coutinho. Vamos para os PMIs, cobertura especial a partir de agora. Vou deixar aqui a tabela da volatilidade para vocês. O Lucas Wood tem condição de pagar a informação tão logo ela saia. Já na tela para vocês, o gráfico da volatilidade, ou a tabela da volatilidade, e começam a sair as informações. A primeira já pintou aqui para mim, Luquinhas, vou pagar. PMI Industrial S&P. Putz a vida! Olha o abismo que há entre
a desancoragem das expectativas e a resiliência da economia real. Dado anterior, 50,2. Previsão, 49,9. Número, 52,3. PMI industrial do S&P vem em 52,3. Falava-se em retração. A economia americana dá uma aula de novo de resiliência. PMI de serviços. Previsão 51. Número 52,3. Putz a vida! Dado anterior era 50,8, quer dizer, melhorou a fotografia do PMI de serviços. E o PMI composto pegou carona na mesma toada, na mesma direção. Esperava-se 50,3, veio de 50,6, portanto se falava de uma desaceleração. 52,1 resultado. Impressionante. Vamos às consequências que você já está vendo aí, ó. A CME Group, maior bolsa de derivativos do mundo, referência em mini contratos e mini índices, te deixa com o pé na terra do Tio Sam e mostra DXY a 99,870 pontos. VIX, olha o VIX, 21 pontinhos, 0,96% de incremento. Os yields de 2 anos fechando 3 pontos base. Os de 10... Então, praticamente no 0 a 0, num patamar desconfortável, mas praticamente no 0 a 0. Agora, a curva longuíssima deu uma encorpada. A gente vê 4 pontos base e meio e os yields de 30 acenando de novo para os 5,13%. Lucas Wood, índices acionários, vira cobertura especial esse opening call de 22 de maio de 25 com os PMIs mais fortes do que aqueles que eram imaginados. Pois não, Lucas? Por enquanto ainda não houve grandes mexidas aqui nos índices. S&P 500 na região dos 5.830 pontos, 0,09% de retração. Então, cerca de 0,1% de queda, próximo à estabilidade. Juntamente com o Dow Jones, que retrai 0,07% aos 41.832 pontos. Partindo para a Nasdaq, que sobe 0,12% aos 21.105 pontos. Partindo agora para o Russell 2000, para a gente finalizar, 2.000 com mais 37 pontos, retraindo 0,65%. Léo. E o que aconteceu então, Lucas? Aumentou o apetite pelo risco, os índices acionários mais elásticos, em avanço, o que a gente vê como reflexo nos gráficos que a Black Arrow da Nelogica entrega para a gente aqui. E na cotação das 7 magníficas. Tesla está subindo 0,20%, Amazon 0,20%, Meta 0 as perdas, Google dispara 3%, Nvidia sobe 0,11%, Microsoft 0,98%. Quem está meio que de fora da festa, só chupando o dedo, é Apple. Apple está caindo ainda 0,83%, mas convenhamos, já diminuiu o ímpeto de baixa. A APL caía mais de 1%, quase 2%, e já está, se não zerando as perdas, seria exagero sustentar isso, porque cai ainda 0,80, diminuiu o nível de perda, $200 com 46 centavos. Temos 10 horas com 48 minutos, Coutinho no gráfico dos índices acionários. E aí, meu amigo? Vamos lá, pessoal. Curiosidade, eu coloquei nos gráficos de 5 minutos pra gente ver só essa alteração que o Léo acaba de narrar, né? Então você vê Dow Jones aqui, vinha de uma lateralização mais para baixo, montou aqui um envelopezinho de alta, faz um movimento de inversão. Quando olha para S&P 500 e Nasdaq também, você tem aqui a reversão e agora já volta ao movimento predominante, que é a lateralização baixista. Russell 2000 faz a mesma coisa. Mercado americano, se você tirar um pouquinho do zoom, o outlook segue o mesmo, tá? Lateralizado baixista, deu aqui uma leve encorpada, agora não acredito que isso venha a se sustentar, realmente é algo de curto prazo. Daqui a pouco, Alex Martins de volta no segundo tempo da sua participação pra gente falar muito de Estados Unidos. Ainda hoje, Kevin Gervasoni, na reta final do seu Manhã TC News, também um dos especialistas da nossa casa aqui sobre os States. E antes, Fernando Marques nas tabelas boas da vida. Temos 10 horas com 49 minutos, Gabriel Junqueira, PMIs mais fortes nos Estados Unidos. Eu vou te falar, Gabriel, há um abismo nada desprezível entre as expectativas e a economia real. A economia real vai trazendo uma resiliência impressionante, pois não? Pois é, uma resiliência impressionante, né? Isso deu uma acentuada um pouco no viés de baixa aqui, a gente principalmente vê pelos DIs, né, que estavam fechando e agora estão aumentando, e nos Estados Unidos o índice lá também dando uma certa estabilizada e o T10 voltando a abrir um pouquinho, né? Então, um PMI mais forte, ele suscita aí que os juros vão se manter mais altos por mais tempo, Léo.
Grande Gabriel, meu parceiro. Bom, vamos lá. Então, no oferecimento de CME Group, você curtiu o Opening Call, a abertura do mercado à vista dos Estados Unidos. Amanhã, a partir das 10h30, a gente volta a falar da terra do Tio Sam com esse mergulho. A gente espera que vocês estejam gostando. É chovendo molhado, falar do nível de importância que os States oferecem para a gente pensar também a Bolsa Brasileira 10,50. Bem, meus amigos, da porta para dentro, Ibovespa na mínima, 137.341 pontos. Léo, você continua defendendo a miopia? Já não com a mesma ênfase de antes. Tá praticamente metade a metade a quantidade de papéis que sobem e a quantidade de papéis que caem. Mas quando você vai pro peso, aí não tem nem comparação, né? Vale Petrobras, só esses dois papéis. Vale Petrobras, Vale agora já tá caindo quase 1%. Só esses papéis estão tirando 350 pontos do Ibovespa. Vamos começar a despedida do Gabriel e aí tem 4 pedidos que a gente separou pro nosso Coutinho. Gabriel Junqueira, o seu destaque final. Obrigado por mais um dia juntos, campeão. Bom, Léo, o mercado deu uma piorada aqui, mas mesmo assim a gente continua vendo uma certa resiliência no setor de educação, que vinha performando mal e agora está voltando a ter uma retomada, e principalmente no setor de proteínas aqui com JBS, Marfrig e BRF. Então vamos ficar atento aqui para esses papéis que eu acho que estão chamando a atenção no dia de hoje. Valeu e até amanhã, pessoal. Grande abraço, Gabriel Junqueira passou por aqui, 10h51. Vamos lá, meus amigos. Coutinho. Fala, querido. 4 pedidos. Bora. O primeiro veio do Thiago X-Trader, que tal qual um super-herói está pedindo. Coutinho, por favor, FIBA BZQ. Coloquei $1.000 para buscar um alvo em $20 inicialmente. Vai lá, Coutinho. Eu vou pedir uma gentileza pro X-Trader, porque eu peguei aqui e eu não achei BZQ. Eu achei BZQ e ele tem um índice na frente. E eventualmente esses caras eles estão zerados para mim e depois eu não tenho nada próximo de $20. Se ele puder me passar o nome da empresa, aí fica mais fácil para eu ajudar ele. Perfeito. Pode ser? Manda aí o complemento, Tiagão. Aí a gente já te ajuda. Antes, ainda sobre Estados Unidos, United Health. O Kleber Neves falou: Coutinho, tá chegando no meu preço médio, que eu acho que tá em $250, salvo engano 250. Aí ele quer uma orientação. Como é que você ajuda o Kleber? Bora, vamos lá. O ativo tocou 24627, tá bom? Candle de reversão sob suporte. Lindão, inclusive, fez aqui um leve repique, mas não animou ou não encarou, né? Ou seja, subiu 2 dias, agora lateraliza. Sobe, cota $300, 29985, numa formação gráfica que ainda é ruim para os comprados. Predominância permanece baixista. Essa lateralização com viés baixista enseja um pivô de baixa. Então fica atento. Se o seu PM é 250, tá lindão, mas não tá com uma formação gráfica interessante. Isso aqui vai melhorar, lamentavelmente, acima de 319,70. Tem um espacinho ainda para subir, tá bom? Ok, Coutinho. Meu parceiro, alô parça, Daniel Zago, Super Dani. Ele tá pedindo Suzano desde cedo aqui no programa. SUSB3, vai lá. SUZB3, double clique, zoomzão. SUSB, a priori, o candle é bonitão, vamos ver o gráfico. O gráfico também, olha só, mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe. O ativo cota R$ 53,82, deve dar aí uma oscilada no 53,89. Olha só esse ponto aqui, a tendência é que ele se replique, mas a toada é baixista, tá bem comprado. Objetivo manutenção, R$ 56,27. O ativo tem 41 de vol, teu stop loss está na casa de 60, 70 centavos. Eu colocaria ele e, rompendo 5389, compras a critério. Adjetivo é lindão no seu caso, né? Adjetivo é lindão. Que você mais usa no seu dia a dia. Não, e aí chegou aqui o complemento do Thiago, não sei se você vai conseguir. Ele complementa dizendo, é um ETF, Coutinho. ETF Ultra Short do Ibovespa. Como é que ele colocou ali, passou no micro? No superchat, ele coloca BZQ. Qualquer coisa, amanhã você, ETF Ultra Short do Ibovespa Coutinho. Ibovespa Coutinho. Qualquer coisa a gente... Não, eu faço o seguinte, se não amanhã. der tempo... se não der tempo eu vou ali pra salinha de controle com o Leozinho ali, acho ele e te mando aqui rapidamente. Tá bom, fechou. Boa pode ideia. Ser? Tá bom, pode ser. Eu faço que eu não faço correndo. Então, pra gente se despedir, B3, SA3 e Petro Recôncavo são membros do YouTube do TC. Você que gosta do nosso trabalho, pode se tornar membro, viu? Você vai deixar R$ 7,99 por mês. Não vai fazer diferença pra você. E para nós aqui vai pelo volume de pessoas que podem assinar, mas acima de tudo é um símbolo de apoio e incentivo ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, manda ver, se torne um membro do YouTube, tem
prioridade na hora de interagir, por isso a gente vai se despedir abraçando o Lucas Genebro, que pede REC 3, e a Meirense, ou o Meirense, que pede B3SA3. Lateralizado B3, cota 1,445, figura gráfica, envelope de alta. Status ruim, por quê? Porque ela tá em cima do suporte com um candle baixista. Então, assim, tá comprado? Tá bem comprado. Por favor, fica atento. Rompimento no 448 a Zeda, você já tá praticamente rompendo, tá? Então, assim, eventualmente, sendo mais conservador, sei lá, 0 a metade, stop a diferença. O ativo tem 25 de vol, stop loss na casa de 40 centavos. REC 3. REC 3, RECV número 3. Double clique nesse cara. Olha só, o Leozinho fazendo um bullying. O ativo cota 1,4, 1,8. Formação gráfica, ela é desfavorável. 1,462 era venda, inclusive. Ó só, caiu, fez aqui um movimento de correção. Fez aqui um candle que a gente chama de piercing, tá? Que é esse candle aqui. E agora cai. Cai com que figura? Cai, lateraliza, cai. Envelopezinho de baixa. Tá comprado? Tá bem comprado em termos de ponto, valor absoluto. Tá mal comprado em figura gráfica. Recomendação é a mesma. 0 a metade, stop a diferença, o ativo tem 28 de vol, 40 de stop loss. Coutinho! Outra vez, Coutinho! Tchau. Tchau, lindão. Até amanhã, obrigado. Tchau, até amanhã. Eu já volto, tá? Eu já volto não. Eu já te mando a análise do... Hoje eu tô meio... É um jeito de voltar. É um jeito de voltar. Eu já tô meio devagar. Até quando você erra, você acerta. Ó, Obrigado, que moral, lindão. hein? Obrigado, Ó, mas hein? e os 2.000 likes, hein? Aliás, 1.800, eu vou te dar uma 1.800, moral. quanto deu? Nós estamos com 1.700. Faltam 100 pra você ganhar o almoço. Uma hora de programa ainda. Pessoal, 100 likes só pra eu ganhar o almoço do menino, pode? Mais perto do microfone. Você não perde uma, né, Moreno? Você não perde uma, né? Tchau, Coutinho. Tchau, lindão. Tchau. Boa tarde, bom dia, pessoal. Valeu.